Esse pra mim é um canalha, mau caráter, porque esse cara, ele tem conhecimento, ele tem instrução, ele sabe o que ele tá fazendo. Então esse cara pra mim é pilantra. Enquanto você tá lá pulando a marchinha do carnaval, os caras estão passando projeto absurdo, roubando dinheiro lá em Brasília. Enquanto você tá ali preocupado com a Copa, o Lula tá arrebentando mais com o país. Nós temos três tipos de esquerdista. Então nós temos o esquerdista que esse cara ganha com isso, ele lucra. Então seja com algum contrato, seja com alguma influência política, seja algum cargo político, esse cara esquece. Não adianta você perder tempo com ele, tentando mudar as ideias dele, tentando debater com ele, porque ele ganha dinheiro com isso. Então ele nem ele acredita no que ele fala. Essa que é a verdade. Aí nós temos o esquerdista número 2, que esse pra mim é o pior tipo. É o mau caráter, é o hipócrita. O cara é do contra, o cara, ele faz USP, bancado pelo pai, xinga o pai, mas ele é de esquerda porque o pai dele é um opressor, que o capitalismo mata as pessoas, mas ele quer o dinheiro para viajar para Europa, ele quer o iPhone de última geração. E o terceiro tipo, que é, eu falo, né, a Dona Maria e o Sr. João. Cara, que são pessoas de bem, trabalhadoras, que não conseguiram ter um grau de instrução maior, não conseguem ter um acesso maior às informações, caem em narrativas. Fala galera, tudo bem? Muito boa noite, está no ar mais um episódio do Juntos Somos Mais Fortes. E hoje, ano de eleição, não podia deixar de começar falando sobre um assunto polêmico. Uns adoram, outros odeiam, uns falam que tem discussão, outros falam que não tem discussão. E aí, qual que é a verdade? Hoje a gente vai conversar com um cara aqui que a gente está acompanhando nas redes sociais, polêmico. Tem um pessoal aí que quer dar uma surra nele e eu vou perguntar pra ele aqui se ele é bom de briga, porque o que tem de gente querendo dar um pau nele tá difícil. Então, galera, deixa eu falar um pouquinho. O episódio de hoje a gente vai saber como foi a caminhada pela justiça, qual é o maior inimigo do Brasil hoje, se é o Lula, se é o Alexandre de Moraes, na visão dele, e o que esperar da política em 2026. Malco Mazzucato é um vereador da cidade de Vinhedo, em São Paulo, que tem suas ideias alinhadas com a direita. Ganhou muita visibilidade nos últimos dias após fazer parte da caminhada pela justiça e pela liberdade, junto com um dos maiores nomes da direita atualmente no Brasil, que é o Nicolas Ferreira. Além disso, em 2025, o vereador ficou conhecido por fazer uma denúncia protocolada contra o Lula e a Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, denunciando a propaganda eleitoral antecipada. Hoje ele vai tirar todas as nossas dúvidas, esclarecer pensamentos e falarmos o que podemos esperar da política nesse momento tão decisivo. Ô, brother, seja muito bem-vindo. Uma honra estar aqui com você, Ângelo, um cara de uma vibe, de uma energia que já é sensacional para quem não tá acompanhando os bastidores, mas muito bem recepcionado, todo o time aqui, toda a equipe, infra, sensacional. E é uma honra, um prazer estar aqui para bater papo com você nessa tarde. Opa, a honra é toda minha, ainda mais de falar de um assunto tão complexo, né? Cara, mas eu queria saber, você é vereador lá de Vinhedo, né? Isso. Como que é para você agora, que a gente sabe que você vai se candidatar a deputado estadual, você sair de uma cidade pequena e vir para São Paulo para tentar se candidatar num cargo assim de extrema importância e só de quantitativo grande, assim, cara? Na verdade, assim, Vinhedo, o pessoal tem esse, né, uma cidade pequena e tal, mas a gente está inserido na RMC e também, se você recentemente até estava dando uma olhada, né, se você pegar o Google Earth lá, tá virando ali uma megalópole, né, você pega a capital, já vem de Jundiaí, já vem... Tá tudo, tanto é que agora... É maravilhoso aquela região, né? É, muito bacana a cidade ali. Mas eu sou do privado, né? Desde pequeno trabalhando, estudando. Muita gente tem essa visão errônea de mim. O cara é playboy, o cara... Não, muito pelo contrário. Eu vim de família humilde, sempre tive que ralar, batalhar para conseguir minhas coisas. E eu não conheço outra maneira... Petista talvez conheça, né? Eu não conheço, a não ser trabalhando, ralando, não cai nada de graça, ninguém não tem picanha grátis, né, Ângelo? Ao contrário do que muita gente aí acredita. Então, eu vim do privado e por essa sensação de
não tem ninguém me representando, eu resolvi me movimentar politicamente, né? Me engajar politicamente e levantar a bunda do sofá, que é uma frase que eu gosto de dizer bastante. Esse ano eu tô usando muito ela porque a gente precisa fazer isso. E só que antes, né, de ser vereador em Vinhedo, eu estive à frente aqui de uma das maiores subprefeituras em São Paulo. Ah, que bacana. Eu fui chefe de gabinete aqui na subprefeitura da Lapa. Então foi uma experiência assim na maior cidade da América Latina. Então, quanto à gestão pública e experiência em cidade grande, eu acho que É um grande desafio, né? Não, eu acho que eu tenho um pouco de história aí também, entendeu? Tanto é que a gente tem o Allianz ali, por exemplo, que hoje é o maior local de eventos do país, né? Os grandes shows, os próprios jogos ali. Então a gente tinha as operações ali no entorno, a gente também tinha algumas comunidades ali na região da subprefeitura da lá. Então, assim, eu vivenciei muita coisa aqui na capital, na questão da gestão pública, que em cidades do interior eu nunca vou vivenciar, porque tem coisa que nem existe, né? Nas cidades que só tem aqui na capital. Então, eu acho que quanto a isso, né, no sentido de vivência, de experiência, a gente todo momento tá aprendendo e tá correndo atrás, mas eu tenho uma bagagenzinha aí. Show de bola. Cara, não tem muito como a gente começar sem começar falando da caminhada que você esteve presente lá, que era até, acho que o dia da nossa entrevista, mas infelizmente não pôde, por um motivo, né, que você tinha. Cara, você acha que ela tomou uma proporção muito além daquilo que estava no começo? Ou já se imaginava que aquela caminhada ia tocar tantas pessoas, cara? Olha, Ângelo, só de lembrar, cara, até me arrepia aqui, porque foi uma coisa, assim, uma experiência que eu nunca tinha vivenciado nem perto antes. A questão da caminhada, o negócio é muito além do que uma simples caminhada. É um despertar, é um inconformismo, é um movimento que o Nicolas tentou gerar e conseguiu com sucesso nas pessoas, no povo. E eu até gravei vários conteúdos, abri lives, porque você tem hoje vocês contra eles, né? Nós contra eles, que a esquerda tenta implementar o tempo inteiro, que é sempre assim, né? A direita é de rico, a esquerda é de pobre. A direita é de branco, a esquerda é de negro. Eles tentam se apossar de algumas pautas, e o que a gente viu lá, cara, por isso que eu falo que toda hora, só de lembrar e de comentar sobre isso, eu me arrepio, porque assim, ali era o povo, cara. Ali era a Dona Maria, o seu João, que tava na rua. E o que me emocionava a todo instante era que o povo, pelo povo, se ajudava. Então eu nunca vi aquilo na minha vida. A gente estava caminhando na beira da BR e famílias, sei lá, não sei se você é casado, mas as pessoas se juntavam ali, o marido, a esposa e a filhinha. O que eles podiam fazer? Levar fruta e água. Tá bom, eles colocavam fruta e água no carro e paravam na margem da BR e ia ajudando ali as pessoas e, gente, força, tamo junto. Então aquilo gerou um sentimento de, sabe, de garra, de gana, de falar, meu, a gente vai junto esse ano mudar o game no país. Mas eu vi que no começo tava o Nicolas e alguns seguranças dele, né, que inevitavelmente tem que ter, mas do nada, cara, você começa, eu acompanhei o começo da caminhada, 4 pessoas, 10 pessoas, quando tava terminando, cara, eu falei, é o quê? 5, 6 quilômetros de pessoas ali? Aquilo foi, tipo assim, de gigante mesmo, né, cara? E a minha pergunta também é, você acha que as pessoas não se manifestam mais por medo de represárias? Com total certeza. Do que aconteceu no 8 de janeiro? Com total certeza. Assim, voltando até para complementar sobre o assunto da caminhada, o Nicolas foi um maluco ali. Ele tava lá em Paracatu, em Minas ali, falou, bicho, vou bater o sentimento no meu coração, vou embora. Ele começou sozinho, eu falo, né, brincando, né, maluco no bom sentido, porque ninguém sabia. Se alguém falasse, não, ele avisou lá 30 lideranças, X influencers, né, aquilo foi armado. Ele
meteu louco. Ele falou, vou, bateu no meu coração, tô sentindo que isso pode ajudar a despertar as pessoas e vou embora. E não, cara, não teve outro jeito. Quem olhou aquilo, eu mesmo, eu tava no litoral aqui. Os pouquíssimos dias que eu consegui, assim, eu ia ficar ali 3, 4, 5 dias. Falei, cara, foi no finalzinho, eu falei, vou embora, vou sair daqui, vou subir, dirigir 10 horas de carro até lá. Cheguei na manhãzinha da quarta, que era o terceiro dia de caminhada, a gente tava em Cristalina, Goiás. Já desci do carro praticamente na caminhada com ele. Você andou 500 quilômetros. Dá mais, né? Dá 1.000 quilômetros. Dá 1.000 quilômetros praticamente. 10 horas dirigindo. E cheguei lá já pra caminhar quase 40 quilômetros. Então, assim... Só que aí que tá, tudo isso do povo, eu não sei nem explicar, mas te dava gás, energia pra continuar. E o Nicolas, cara, um pequeno gigante, porque o tanto de gente chegava e queria ali um momento com ele de tirar uma foto, de fazer um vídeo. Cara, ele recebia todo mundo, ele falava com todo mundo, uma humildade fantástica. Teve amigos nossos que estavam fora do país, os caras cancelaram viagem com a família. Até um amigo nosso lá, o Kilter, que é vereador de Curitiba, vem também para deputado federal. Ele falou, pô, mano, tava no aniversário do meu pai, 50 anos, nos Estados Unidos, vim embora. O Pavanato, enfim, várias figuras, o Douglas Garcia, e o pessoal abraçou, falou, vambora, a gente tem que estar junto nesse momento, porque é isso, esse ano a gente precisa mostrar unidade, precisa mostrar força. Em diversos momentos, até com o pessoal lá, eu falava, olha, eu não sei como vai ser, mas na raça, na vontade, na disposição, na gana, ninguém vai ganhar da gente esse ano. Porque chega, é um sentimento de não dá mais, já é todo dia escândalo atrás de escândalo novo. Todo dia poderoso se blindando, um protegendo o outro, um passando pano pro outro, bilhões. Eu até recentemente estive em Brasília conversando com um senador, ele falou, Malco, aqui em Brasília esquece, agora é só bi, ninguém mais fala de mi. Então, assim, nosso país, que é lindo, maravilhoso, eu falo, cara, quem tem a oportunidade de acompanhar, não precisa nem ter ido viajar para outros países, mas tem países aí que pô, toda hora ou neve, ou tem furacão, cara, aqui é tudo maravilhoso, você planta, nasce, não tem nada. Então, assim, o que arrebenta com o país é essa corrupção e são esses políticos. E essa caminhada aí, você acha que o povo foi exatamente porque tá muito cansado por falsas promessas, pela roubalheira, pelos impostos? Tem uma lista. Eu acho que não é um único fator. Você mesmo aí, em poucos segundos, já citou vários. Então, assim, esse é o sentimento do povo. E isso é genuíno, que saiu de você agora. Você não precisou ler nada, você só, desculpa o termo, mas você só cuspiu. Então, assim, é isso. Eu falo sempre, né? O nosso desafio é furar a bolha. Porque quem tá no meio, tá, em tese, tá por dentro de tudo que tá acontecendo, na Câmara, no Senado, enfim, nas câmaras das cidades. Mas, às vezes, a Dona Maria e o seu João, às vezes eles estão caindo ainda nas falsas narrativas. Na outra eleição, teve a tal da picanha. Agora, dessa, ele vem com o tal do gás, né? Do Vale Gás. Então, assim, é isso que a gente tem o dever, né? De tentar trazer luz para as pessoas. De falar, não, Dona Maria e seu João, não vai rolar esse negócio do gás. Então, eu sempre jogo isso para o nosso entorno, para o time. A gente precisa estar o tempo inteiro preocupado em furar a bolha. Porque é aí que nós vamos começar a mudar as coisas no país. Por que a mídia, cara, ela, numa caminhada tão gigantesca como foi essa, assim, pelo que eu vi, quase 100 mil pessoas no final, abaixo de chuva, temporal, que ela não deu uma notinha, cara? Perfeito. Até, né, se falou muito, o Nicolas deu uma pancada, inclusive, na imprensa, que apareceu depois do raio, não sei se você chegou a ver. Eu acho que a própria chuva muito forte que caiu, principalmente na chegada ali em Brasília, né, no último dia, cara, foi sensacional. Aquilo ali foi pra mostrar o quê, bicho? Ninguém tá aqui de brincadeirinha. Os caras estão aqui na raça, na vontade, porque ninguém foi embora. A galera ficou mesmo debaixo daquela chuva arrebentando, e quem tava desde o início, né? Eu praticamente peguei desde o início.
Bicho, todo dia, sol, chuva moendo, o pé cozinhando. Ó, tô até descascando inteiro, ó, você tá vendo aí. Descascando inteiro é bolha. Eu acho que em algum momento eu torci o pé, meu pé ficou inchado. Mas você tá quente, você nem sente, você vai embora, o povo junto, abraçando. Você vai gravar. Gente, pô, te sigo, te acompanho, parabéns, vamos junto. Às vezes o povo não te conhecia, mas só de você estar ali, é isso, vamos junto, força. Teve muito apoio, gente entregando fruta, comida pra vocês. Demais. Teve um maluco lá, depois que eu fui conhecer, acho que é o dono do frigorífico Goiás, não sei se você conhece. Não. Do nada, foi no terceiro dia. Ele mandou baixar lá isso eu vi. Uma Isso eu van vi. daquelas BBQ com churrasqueiro profissional. Cara, e só picanha top, da melhor qualidade. Ele falou, picanha pra turma. Só que aí que tá, essa é a diferença, né? Ali não tinha 1 centavo de dinheiro público, de recurso público. Era 100% privado. Então é como se fosse você, um empresário. Falou, bicho, eu tô com os caras, vou ajudar os caras e não tem dinheiro público, é dinheiro meu. E dinheiro meu trabalhado, conquistado, suado e praticamente extorquido, né? Por tanto imposto que você paga e não vê o retorno. Eu quero dar picanha pros caras. Então foram atitudes desse tipo genuínas, legítimas do povo, entendeu? Você tem o caso desse caso específico, mas a grande maioria não era empresário, não era que nem eu falei, povão, Família. Era a família que juntava ali, o cara podia comprar 50 garrafinhas de água, ele levava lá 50 garrafinhas de água. Tem até nas minhas redes aí, depois, quem quiser comprar, tem um momento que eu tinha ali, tava com o pé inchado, aí do nada tinha uma moça lá, não sei se ela era enfermeira, cara, ela tava lá com geló, com não sei o que. Gente, quem tá zoado aí, deixa eu ajudar aqui, deixa eu olhar e tal. Eu falei, puta, só tá com gelolzinho aí pra esquentar e vambora. Mas olha isso, tipo, as pessoas se mobilizavam. O que eu posso fazer? Eu posso dar uma água? Eu posso levar um gelol? Eu posso... E ia lá pra ajudar, pra agregar. E aí eu vejo o temporal, aquela multidão, aí tem lá o raio, algo natural. E aí você percebe que algumas pessoas, inclusive pessoas da grande mídia, rindo. É cruel. Como você se sente sabendo disso? É cruel isso. Olavo já citava que esquerdista é psicopata, né? E cada vez mais parece que se confirma isso. Esses dias mesmo. A Daniela Lima lá, aquela projeto de jornalista, enfim, nem sei a nomenclatura para usar, porque ela não se enquadra em nenhuma definição séria para mim, tirando sarro do Bolsonaro ter batido a cabeça e sofrido um traumatismo. Hoje o bom dia é com a... Pelo amor de Deus. Então, assim, qualquer coisa nesse sentido, se partisse da direita, de nós, putz grila, cara, você é fascista, é nazista, é machista, é homofóbico, eles têm já um combo de rótulos para colocar em você. Agora eles praticam isso o tempo inteiro e tá tudo bem. Eles passam pano, não, tá tudo certo, finge que não vê. E apareceram lá para falar do raio. Então, assim, teve um movimento lindo, maravilhoso. Quase 5, 7, 10 dias aí, né? Quantos honesto. dias foi que ele fez a caminhada? Ele saiu na segunda, né? E chegou no domingo. Então, 7 dias. 7 dias aí, 6 dias. Exato. Nenhuma nota. E aí o raio caiu. Por isso da importância, Ângelo, de canais de comunicação como o teu, as nossas redes, porque assim, eu costumo conversar isso com muitas lideranças da direita. A direita hoje, e não é no Brasil, é no mundo, ela só existe por conta que a gente tem acesso às redes sociais. Por isso o desespero do governo em, vamos regulamentar, vamos ver como que vai ser, vamos censurar, vamos... Porque se não fosse isso, a direita não existia. Porque, assim, custa caro passar pano, custa caro ter a narrativa que agrada, né? Quem acompanhou um pouco da eleição presidencial da última, né? Lula e Bolsonaro, sabe bem disso, sabe como foi. Ali, nitidamente, escolheram um lado e mandaram bala. Quem acompanhou os debates com o próprio Bonner na Globo, né? Cara, tava nítido ali. O Bolsonaro, o TSE, não, Bolsonaro, você não pode usar imagens do 7 de setembro, você não pode fazer live no Planalto, você não pode... E agora, por outro lado, tudo, né? E agora, nessa eleição, a gente vê aí uma farra, um negócio descarado, criação de benefício às vésperas da campanha eleitoral, ou seja,
não é criação de benefício porcaria nenhuma, é uma compra de voto legalizada, escancarada, que todo mundo finge que não vê. Então, hoje, infelizmente, no Brasil, a gente tem um aparelhamento institucional da esquerda. Tem um VT aí, vamos dar uma olhada? Bora. Solta o VT aí. E aí, cara, bacana, né? Arrepia só de assistir aí, já lembrar do momento que a gente tava lá. Cara, você acha que o Nicolas é o próximo nome da direita? Ou um dos? Cara, assim, não preciso fazer média nenhuma com esse cara, mas ele é gigante. E assim, respeito todo mundo, mas eu tenho um negócio muito de energia, de vibe, de... Às vezes tem lugar que eu vou que eu falo, putz, preciso ir embora daqui, tá pesado, o negócio tá esquisito. Ou tem pessoas que eu fico próximo, putz, esse cara não... É uma vibe ruim, mas... Cara, o Nicolas é um cara, ele é gigante, assim. Eu até brinquei assim, eu falei, cara, o Nicolas é incancelável. Porque assim, uma coisa que eu fico incomodado, o Ângelo, e que infelizmente a gente vê muito, na política, eu discordo de falar, né? A política e Deus e religião não se misturam. Não, cara, Deus tá em tudo pra mim. Eu sou um cara muito conectado com Deus. Apesar de que eu não fico toda hora na política. É uma coisa minha, eu falo, né? Que se tirar Deus de mim, não sobra nada. Então eu tô no carro, tô falando com ele. Falo, você me botou nessa, agora você me ajuda aí. Eu falo como se eu sou um amigo mesmo. E o Nicolas é um cara que ele sempre traz, né? Essa questão da palavra de Deus e tal. Só que nele, cara, você percebe que é genuíno. Ele vive aquilo, E tem gente que, isso que me incomoda, que fica usando muito a questão de Deus e não sei o quê, e você percebe que é uma forçação de barra, às vezes é um negócio... E o Nicolas não, cara, ele consegue... Ele tem um carisma, ele tem uma vibe, ele tem uma energia que você percebe que aquilo é dele, é real, ele não força a barra, ele não... Então, esse moleque, no bom sentido, que eu falo que é um pequeno gigante, eu acho que tem tudo pra ser o presidente do país. Se ele tivesse idade hoje, você acha que... A briga seria boa, hein? É que hoje... Valeu, obrigado. Obrigado, querido. É que hoje ele não tem a idade, mas Sim. com certeza. Mas a gente tem um nome que tá cada vez mais consolidando aí agora, que é o Flávio, né? Graças a Deus nós temos bons nomes na direita hoje, né? Nós temos lá o Ratinho Júnior, nós temos o Zema, nós temos o Caiá, nós temos o próprio, né, agora na ponta, o Flávio Bolsonaro. Então, assim, o Tarcísio, né? A gente fez a lição de casa nesse aspecto. Tem uma molecada nova surgindo agora na direita também, sem massagem, que tá com sangue no olho, querendo mudar as coisas. Então, eu acho que o momento do Nicolas vai chegar e é inevitável. Porque, cara, é uma coisa que eu sempre aprendi. Não tem como você plantar laranja e colher uva. Então, o Nicolas, ele tá plantando já, né, há um bom tempo. E é atacado de tudo quanto é jeito, né? Em um momento mais tenso da caminhada, inclusive, chegaram lá, meteram colete nele. Então, assim, a gente tá exposto, né? Esse é o lado ruim das coisas hoje em dia, viu, Ângelo? Eu mesmo tive que... Agora desbloqueei, mas eu tive que bloquear minha mãe do WhatsApp, porque eu não aguentava mais. Minha mãe me mandando mensagem, meu Deus do céu, você vai morrer, alguém vai pegar você. Agora... Eu falei, não, mãe, calma. A gente tá fazendo uma coisa aqui que é missão. Então, assim... É botar Deus no comando e mandar bala, entende? Então, assim, imagine só você se o Nicolas fosse ter medo de... Imagina quantas ameaças que chegam. Se eu pudesse perguntar para ele, mas também pergunto para você, devido a tanta coisa que vocês fazem, né, que estão aí na mídia, e as pessoas veem vocês com bastante frequência, vocês não têm medo de represária, de
de alguma maldade com vocês? Ou com a família de vocês? Eles são baixos, eles são cruéis e eles tentam intimidar o tempo inteiro. Então, assim, todos os dias recebo ameaça. Todos os dias. E quanto mais a gente cresce, mais ameaça. E todos eles, se eu imagine o Nicolas. Então, assim, inclusive vários absurdos. Eu também já recebi desse tipo, você lembra do Charlie Kirk, não sei, querendo dizer, né, que já você que vai tomar um tiro aí igual fizeram com o Charlie Kirk. Então, se a gente tiver medo, aí eu volto de novo pro cara lá de cima. Eu falo, meu amigo, me ajuda aí, você me botou nessa. Eu lembro até hoje, né? Assim que eu ganhei a eleição, o pastor foi ao meu gabinete e falou: olha, Malco, vim aqui e tal, só pra te desejar boa sorte, parabéns e tal, mas eu queria só te lembrar uma passagem. Nenhuma liderança se levanta sem que Deus permita. E isso serve até pro próprio Lula. Então, assim, se esse cara tá lá hoje, é porque talvez o Brasil e o país e a nação tenha que aprender alguma coisa. Tem que passar por alguma coisa para de repente, galgar coisas maiores, um país melhor, uma nação melhor e dar um salto. Porque às vezes nem tudo vem pelo amor, às vezes vem pela dor. Então, o cara lá de cima sabe de tudo e às vezes ele coloca essas coisas no caminho pra gente passar, entendeu? Às vezes eu vi uma frase que ninguém dá valor à boa comida se não tenha já passado fome. Ou ninguém dá valor ao céu se não tenha passado perto do inferno. Mais ou menos isso. Cara, eu vejo muito da direita, por exemplo, quando algum cara fala alguma coisa, o outro da direita já briga, já vem na mídia falar, pô, ele tá errado, ele não sei o quê. A minha pergunta é por que a direita briga tanto entre si e a esquerda, cara, se o cara matou alguém, eles olham e falam, não, estão dizendo que ele matou. Por que a direita vem a público colocar os problemas e não tenta resolver isso internamente ali entre elas e fora se defende? Eu tenho uma visão que é a seguinte, como a gente tá até batendo papo agora há pouco aqui, a direita, ela surge, esse fenômeno mundial, que agora, recente, foi até na Costa Rica, né, que ganhou a eleição, lá virou de direita, é o Chile, há pouco tempo atrás, por conta disso aqui, né, por conta do poder da internet, das redes sociais. Então, é diferente da cartilha da esquerda. Os caras ali, eles têm um método, um modus operandi, né, que não é de ontem, isso aí já tem 30, 40, 50, então eles têm ali uma doutrinação, um alicerce, e a direita, ela ainda dá essas caneladas, e eu fico pé da vida, porque eu acompanho, então eu falo, putz, às vezes a famosa história, né, dá bronca no interno, né? Às vezes a gente dá umas caneladinhas na trincheira, costumo dizer. E a esquerda, ela, nesse aspecto, ela é o cara, ex-presidiário, é ladrão, né? Mas é ele, os caras vão lá, pum, é o cara e pronto, acabou. Mas é isso, eu acho que devido a esse fenômeno que deu força e deu voz a muita gente, fala que, cara, como que a direita começou a crescer? Eu não concordo com tal coisa. O cara foi lá, publicou um vídeo e isso começou a ganhar proporção. E a direita começou a se fazer assim. Então talvez seja por isso, porque às vezes o Ângelo tem uma opinião, né, e não tem essa tal dessa cartilha, mas eu acho que cada vez mais a direita está se organizando nesse aspecto, do tipo, é uma coisa que eu falo até com o meu time, eu falo, não, nós vamos fechar a porta aqui, nós vamos sair no soco, nós vamos se matar aqui, não. Mas lá fora, bicho, falou mal de você, nós somos, não tem um trinco entre a gente. Eu dou exemplo esses dias do... É que talvez a gente quer também do privado, eu né? Eu vi esses dias do Lula falando da Erika Hilton e chamou como ele e ela mesma defendeu o cara, falou, não fez isso. Pois é. Eu falei, caramba, não importa o que fala, é quem fala. É isso, total. E o mais triste é que ainda, né, vindo da esquerda, tá tudo certo. Aí eles que se virem. O que eu fico mais preocupado e indignado, inconformado, é que isso não pode vir de instituições, né? Então, assim, a esquerda, se ela quer passar pano, tá tudo certo. Os caras se viram entre eles lá. Se eles não querem, né, dar essas caneladas, tá tudo bem. Agora, o que não pode depende quem fala, depende quem fez, depende do STF, por exemplo, entendeu? E isso é muito triste, é muito preocupante e é o que acontece se você pega histórias de países como a Venezuela, é como começa a dar guinada. Então, peraí, se o cara da direita
entra no Congresso, ele pega 20 anos de cadeia. Se o cara do MST entra, quebra tudo e mata um segurança e faz o que quiser, tá tudo bem. É uma manifestação, porque eles não concordam com o governo. Direito de expressão. Então isso que não pode existir num país sério, né? Como o próprio Alexandre de Moraes usava, né? Falava, não, isso aqui aí eles têm os jargões, né? Um dos últimos tempos era a tal da soberania nacional. Nós somos soberanos, que o Trump, que não sei o quê. Isso aqui não é uma república das bananas e não sei o quê. Cara, pra mim, um país que a esposa do cara faz um contrato de 129 milha, ganhando 3 milhões ali mensais, 3 milhões e meio, não é um país sério. Tá mais pra uma república das bananas. Pelo que eu vi, foi um dos maiores contratos de advogado que não tem presunção da onde que você cobra um valor desse, né? Tipo, não tem nada a ver com o serviço ali, tem a ver com a influência. O passe dela, acho que no Brasil só tava perdendo pro Neymar, só. O resto acho que ela tava ganhando de todo mundo. A questão do STF, no caso aqui, disso tá acontecendo, você acha que a pressão popular, ela pode mudar isso com o STF? Politicamente, a gente acredita que sim, mas o STF não é algo político depois da entrada, que ali eles não dependem do povo para estar lá. Você acha que a pressão popular pode, de repente, aí derrubar o Dias Toffoli ou o Alexandre de Moraes por causa do Banco Master, por exemplo? Sinceramente, Ângelo, acho que o povo é soberano, literalmente, na prática. Então eu não vejo outra forma, porque assim, hoje a gente tá numa sinuca de bico do tipo, a quem a gente recorre? Porque, em tese, quem a gente deveria recorrer é o cara que tá fazendo uma série de atrocidades. Então, assim, você também deve ter inúmeros amigos, né, do meio jurídico, que estudaram, né? Os caras, tem cara que, assim, tá completamente desanimado, que é amigo meu que fala assim, Malcolm, de verdade, dá vontade de catar e rasgar tudo que eu estudei e jogar fora. Porque dá uma sensação que não é mais defesa e acusação. Dá uma sensação de que é quem julga. Porque se o meu cliente ele tem as provas que ele não fez, mas quem julga diz que ele fez. Ou o contrário. Então, assim, você fica meio que não é mais a prova, é quem tá se colocando ali. É igual essa história de golpe. Meu Deus do céu. Até a prisão, né? Se você conversa com os familiares, até a prisão do pessoal que tava... Não, entra no ônibus aqui, que a gente... Na hora que vira, tava todo mundo lá preso. Então, assim, um golpe. Vamos analisar friamente. Um golpe sem arma, um golpe sem exército, um golpe onde que o cara que queria dar o golpe entrega o poder, tá fora do Brasil. Se vocês se recordarem, nem no Brasil ele tava fora. Várias falas dele, gente, vão pra casa, acabou, perdemos a eleição. Tem várias falas. Na próxima a gente luta. Um golpe onde que ele nomeia os generais que o Lula pediu. Então assim, não, eu quero dar um golpe de Estado contra o Ângelo. Mas ele me pediu para nomear aqui X generais. Beleza, Ângelo, pode colocar os caras lá. Então assim, meu Deus, não tem como acreditar num negócio desse. E quem se lembra, né, tem falas do Lula que exemplificam isso, que ele fala, olha, gente, aqui é o seguinte, é só criar uma narrativa e lenha. Foi exatamente isso que fizeram, Ângelo. E é muito triste, porque, assim, pessoas morreram, que nem é o caso do Clezão. Até a filha dele acabou virando uma amiga pessoal, conheci ela é lá de Brasília, vem também, candidata aí, pré-candidata, a deputada. Mas é um cara que morreu com uma ordem na gaveta do Moraes ali pra tirar o cara de lá porque ele tava com um estado de saúde debilitado. E assim, quando se fala em anistia, eu acho até injustiça, porque não deveria nem ter anistia. Os caras não tinham nem que estar presos. Não teve crime lá. Ou se quisesse punir os caras, baderna, depredação. Enfim, a gente tem aí algumas outras questões que poderiam ser colocadas. Mas que, se for levar o pé da letra, também não deveriam, porque quando o MST invade, quebra e arrebenta com o negócio, também nunca aconteceu nada.
E aí que eu entro Você acha que foi julgado por baseada? Eu acho que de repente nem olhou todo mundo. Com toda certeza. Por isso que agora estão tentando até passar dosimetria, pra falar pelo menos olha o caso de um por um. Porque assim, do jeito que tá ali, o cara que quebrou uma vidraça e o cara que tava lá passeando de bobo tá no mesmo balaio. Entende? É completamente injusto. Não faz sentido algum o que aconteceu. Senhoras, né? Entre outras. Você acha que a parte do governo, eles não esperavam que após a prisão do Bolsonaro a direita se fortalecesse tanto como vem se fortalecendo, inclusive até o próprio Flávio, com a força que vai, de certa forma, além dele ter como senador, mas que ele herdou agora do pai também, eles não esperavam que o Bolsonaro, sendo calado, ele teria ainda a voz para manter forte a direita? Eles estão tentando de qualquer jeito, né? Sempre tentaram calar o Bolsonaro e, pra mim, sinceramente, estão tentando, inclusive, matar o Bolsonaro. Essa que é a verdade, porque eu nunca vi alguém cair, bater a cabeça e ter um traumatismo craniano e você demorar um dia pra levar o cara no hospital. Então, assim, é uma pergunta que eu faço. Se a sua mãe cai, bate a cabeça, você demora um dia pra levar ela no hospital? Você leva na hora. Independente se é de direita, se é de esquerda, se é o Lula, se é o Bolsonaro, é uma questão de humanitária, de ser humano, de ter um mínimo de bom senso. Eles que defendem tanto, né, os direitos humanos, que eu falo que para mim é o direito dos manos, porque eu nunca vejo aparecer a ministra Macaé ou qualquer figura dessas aí, quando morre, que nem aconteceu com a menina aqui, um tiro na cabeça, o pai ali do lado, eu não vi ninguém de direitos humanos. Quando morre um policial que está na rua defendendo a população, muito pelo contrário, eles pedem o fim da polícia. O direitos humanos só aparece quando tem bandido envolvido. Então, é muito triste essa questão que a esquerda coloca sempre tentando contra a vida, né, das pessoas do lado oposto. É o que eu falo sempre. São as falsas narrativas, é o tal do amor venceu. Eu que tô na rua todos os dias gravando, quem segue aí, acompanha nosso trabalho, é o tempo inteiro. A gente é agredido, a gente é ameaçado, a gente é o tempo inteiro. Aí você vai lá nas passeatas da esquerda, né? Leva lá até o totem do Bolsonaro, tudo. Eu vejo que, assim, como que ainda tem bastante gente, essa é a minha pergunta, na verdade, que ainda consegue defender alguém que, de alguma forma, fala tanta besteira e defende as besteiras que o cara fala. Por que você acha que o público, o cidadão ainda, tem uma grande força na esquerda ainda de defender o cara? Essa é uma excelente pergunta e é o que eu vejo muito ali, na rua, no dia a dia, que eu falo, né, de furar bolha na Dona Maria no São João. Eu acho que assim, nós temos 3 tipos de esquerdista. 3 tipos de esquerdista. Isso é legal, para você prestar atenção. Para ver onde vale a pena ou não dispensar energia para a gente mudar o jogo esse ano. Então nós temos o esquerdista que esse cara ganha com isso, ele lucra. Então seja com algum contrato, seja com alguma influência política, seja algum cargo político, esse cara esquece. Não adianta você perder tempo com ele, tentando mudar as ideias dele, tentando debater com ele, porque ele ganha dinheiro com isso. Então ele não tá nem ele acredita no que ele fala, essa que é a verdade. Mas como ele ganha dinheiro, ele vai continuar ali. Então não perca seu tempo com o número 1, esquerdista que ganha grana. Aí nós temos o esquerdista número 2, que esse pra mim é o pior tipo. É o mau caráter, é o hipócrita. É aquele cara que às vezes a própria família dele é de direita, que deu uma boa criação, que deu base, que deu tudo, mas o cara é do contra, o cara, ele faz USP, bancado pelo pai, xinga o pai que paga a casa dele, dá o carrinho pra ele, o iPhone dele, mas ele é de esquerda porque o pai dele é um opressor, que o capitalismo mata as pessoas, mas ele quer o dinheiro para viajar pra Europa, ele quer o iPhone de última geração. Esse pra mim é um canalha, mau caráter, porque esse cara, ele tem conhecimento, ele tem instrução, ele sabe o que ele tá fazendo. Então esse cara pra mim é pilantra, tá? Esse é o segundo tipo de esquerdista. É a pior raça que existe, esse aí. E o terceiro tipo, que eu falo, né? A Dona Maria e o Sr. João. Cara, que são pessoas de bem, trabalhadoras, que infelizmente, às vezes por conta de
oportunidades que não tiveram na vida, não conseguiram ter um grau de instrução maior, não conseguem ter um acesso maior às informações, caem em narrativas fantasiosas, caem em falácias, caem na picanha, caem no gás, caem no preto contra o branco, no hétero contra o gay, no rico contra o pobre. Mas a hora que você, até, de novo, eu vou falando as coisas do coração de verdade, mas porque eu lembro de casos que eu cheguei a falar ao seu João, mas o senhor é rico, eu sou pai, eu tenho que votar no PT. Mas peraí, seu João. O PT tá governando já aí há 20 anos, praticamente. Você continua sendo pobre e continua... Você acha que o cara quer que você fique rico ou quer que você... O próprio Lula falou recentemente. A população, quando ela estuda um pouquinho mais... Acho que o termo que ele usou, as palavras, foi exatamente essa. Eleva 1 milímetro o padrão de vida dela, ou estudou um pouquinho, mas já não vota mais no PT. O próprio... Não é o Malcolm falando, o próprio presidente falou isso. Então, se você tiver que ficar 1 hora falando com a Dona Maria e o seu João, fique. Porque esses caras, eles são pessoas de bem, trabalhadoras, que estão sendo enganadas. Então esse terceiro tipo, vale muito a pena a gente... Não, Dona Maria, vamos conversar. Teve até uma senhora que eu me diverti com ela. Mas, Dona Maria, peraí, vamos lá. Vamos ver se a senhora é de direita ou de esquerda, porque ela votava no Lula. Não, a esquerda, tá bom. Se um bandido entra na casa da senhora pra fazer mal pra senhora, pra tua filha, você acha que é justo você ou teu marido aí ter uma arma pra você falar, não, eu não sou contra a violência, mas em último caso, ter uma arma aqui pro cara vai estuprar minha filha, vai fazer mal. Senhora, não, mas senta bala nesse cara. Beleza, Dona Maria, a primeira pergunta você já respondeu. Depois, no final, eu falei pra ela, vou fazer uma pontuação, né? Aí nós vamos ver se é direita ou esquerda. Eu falei, Dona Maria, tá bom, agora vamos, eu vou perguntar pra senhora, a senhora é a favor ou contra o aborto? Imagina, isso é coisa do capeta, não pode tirar as crianças, que isso aí, onde já se viu, ninguém tem direito. Opa, Dona Maria, então tem... E, Dona Maria, vamos fazer o seguinte, o que a senhora acha da gente liberar uma maconhinha, droga? Imagina, maconheiro! Falei, Dona Maria, desculpa, a senhora é mais de direita que eu. Então, você não tem algo denominado, né? Mas olha os como princípios são esses. Os princípios delas eram todos ali. É lógico que aqui eu tô sendo sucinto, mas assim, num bate-papo ali, ela era totalmente alinhada aos... E também cristã e tal, né? Então eu falei, Dona Maria, tá vendo? É uma falsa... Putz, eu não convenci ela a votar no Bolsonaro, que ela falou que não ia votar no Bolsonaro, mas ela falou que nunca mais votava no Lula. Então, na pior das hipóteses, você saiu eu achando falei assim, que olha, ganhou o jogo? eu tirei alguém que era da esquerda, votava no Lula, né? Ela já viu que ela não é de esquerda e que ela não vai mais votar no Lula. Então agora tá mais fácil pra gente trazer ela pro lado de cá. Um negócio aí que é a questão do aborto, né? Você provavelmente é contra. Completamente. Nem caso de estupros? Então, veja só você. Sempre a esquerda leva para essa discussão extrema, né? Em caso de estupro, Existem estudos que apontam que é horrível para a menina porque assim, imagina você, ela já sofreu um trauma. E infelizmente, normalmente é praticada por canalhas, monstros, que estão ali próximo. Às vezes é o pai, às vezes é o tio, às vezes é normalmente alguém próximo. Esse tipo de monstro. E existem estudos que apontam que é outro trauma, porque imagine só você arrancar um bebê do ventre. Então, assim, é algo muito discutível, mas a lei já prevê isso. Então, eu acho que nesse tipo de caso, apesar de eu ser contra, porque eu falo assim, eu concordo que a menina não tem que ser obrigada a ficar com o bebê, porque aquilo ali, às vezes, representa algo ruim e tal. Mas eu tenho amigos, por exemplo, que tentaram adotar criança. Teve gente que foi adotar fora do Brasil. Porque era mais fácil do que conseguir adotar. É tão difícil no Brasil, sendo que tem muitas crianças para ser doadas na situação de doação, e é tão complicado e burocrático você adotar uma criança no Brasil, cara. Eu, sinceramente, essa é uma pergunta que eu não sei te responder, porque eu tenho, como eu te citei, amigos que tentaram adotar, não conseguem pegar bebês, aí vão conseguir adotar idades maiores, e aí tem umas regras, né? Quando tem irmão, não pode tirar um irmão do perdão, tem que adotar os dois e tal. Mas eu tive amigos que foram adotar fora do Brasil. Então, voltando ao caso do aborto,
porque a esquerda sempre leva a discussão para esses... mas isso estuprou... Isso... Só que, assim, a grande realidade é que as feministas, essa porcaria aí, né, do feminismo, que tenta competir com os homens o tempo inteiro, mas é interessante que para trocar o pneu de um carro, ou para ser mineiro, para ser estivador, aí elas não querem, elas querem ser... A mulher complementa o homem, ela não tá para disputar com o homem. A mulher, ela tem que ser feminina, não feminista, né? Inclusive, é difícil você ver uma feminista bonita, né? Acho que é uma... Acho que eu nunca vi. É mais fácil achar um unicórnio do que uma feminista bonita, né? Mas, enfim, elas levam sempre para esse lado da discussão do extremo. Mas o que elas querem, na verdade, é normalizar. Então, assim, meu amigo, eu quero ir pra balada, fazer o que eu quiser e meu corpo, minhas regras. Mas isso não vale pro bebê. É só o corpo dela, as regras Meu corpo, dela. minhas regras, mas não me toque. Tem uma... Né? É isso, tem até uma arte que, nossa, que viralizou lá no comecinho ainda, que eu falei assim, esse pessoal, eles são tão malucos, tão incoerentes, porque assim, essa arte que a gente fez até viralizou. Tem uma feminista lá, gritando na artezinha, queremos vagões de metrô só para as mulheres, separados dos homens. Aí tem a esquetezinha de baixo, ó. Queremos banheiros unissex, banheiro junto. Então, assim, é de uma incoerência, né? E é uma coisa que eu brigo também constantemente. Tem vários projetos de lei. Teve um recentemente que foi aprovado agora, graças a Deus, que blinda também as crianças de algumas atrocidades. Mas esse é um movimento que está destruindo a sociedade, Ângelo. Eu não sei se você vai se lembrar O homem hoje, cara, ele tá virando meio que uma moça. Tá? Até tem essa moda agora dos homens afeminados aí, né? Que usa saia, que usa não sei o que. Homem desconstruído, desculpa, homem desconstruído. Mas que homem afeminado também tem uma moda aí. Cara, desculpa, homem, biologicamente, Ângelo, nós temos testosterona, nós somos mais fortes, a nossa massa muscular é maior, né? Tanto é que tem até um projeto de lei meu nesse sentido. Bicho, aqui na cidade, se seu filho resolveu se sentir mulher, tá tudo bem. Que ele seja respeitado e tá tudo bem. Agora, ele não vai jogar vôlei com a minha filha, não vai lutar com a minha filha numa competição. Então tem um projeto de lei lá meu nesse sentido, para blindar. Mas o feminismo, olha a incoerência. Ele é tão doentio que com uma porcaria dessa, ele tira o espaço da mulher. Então, assim, quer queira ou quer não, você tem ali um homem biológico, às vezes jogando... Teve um caso aqui, né? Tem no vôlei, né? Tem no vôlei. Então, quando você pega o histórico do E algumas pessoas homem acho biológico... que não é nem quis mais jogar. Teve um campeonato que ela não entrou no campeonato. Não, a federação... Porque assim, quer queira ou quer não... mas ela começou a injetar hormônio. Tudo bem, mas a estrutura óssea... Cara, biológico, aqui... Ninguém é preconceituoso, tá tudo bem. Quer ser gay, quer ser lésbica, cara, que seja feliz. Inclusive, conheço vários que são gente da melhor qualidade, melhor... Então, assim, não tem nada a ver a opção sexual de ninguém com a índole, com o caráter, com o cara ser trabalhador, tá tudo bem. Agora, nós estamos falando aqui de uma questão biológica, Ângelo. Não tem preconceito. É falar, e os casos mostram, então, assim... Eu não vou me lembrar o nome dessa, né, homem biológico, que é uma mulher, que, né, que quando competia como homem, era tipo um jogador ruim, sim, medíocre. E aí quando faz a transição, não, agora eu me sinto aí, que tem que ser respeitado, tá? O cara acordou e falou, não, cara, eu me identifico como mulher, tá tudo bem, seja respeitado e tá tudo certo. Agora, ele quer competir, começou a massacrar. Despontava, era o melhor pontuador, o melhor jogador, a jogadora, né? Então, esse eu vi tipo também de... algumas brigas na internet e questão até de processo, de polícia, de banheiros unissex, né? De pessoas, até não sei nem como falar, mas pessoas, sei lá, travestis entrando no banheiro feminino e os maridos brigando e dando... Tem vários vídeos, eu já inclusive comentei, alguns teve até, agora acho que tem universidade que tá inaugurando, o UNB e tal, tem algumas aí que eu acho que tá até saindo isso aí. Assim, eu sou um cara que, de verdade, respeito todo mundo, acho que todo mundo merece viver como se sente melhor, como se sente feliz e tá tudo bem. Agora, você também não pode invadir ali o espaço do outro. Então, assim, imagina, eu não sou pai ainda, quero muito ser, um desejo que eu tenho aí de vida.
Mas, pô, tem uma filha, aí ela entra num banheiro, aí tem um marmanjo lá que... Desculpa, que nem eu falei, eu respeito, mas não dá, bicho. Não dá, entendeu? Então, assim, tá bom, quer fazer? Então faz um, assim, ó, homem, mulher e um unissex aí, e que todo mundo se sinta bem, entendeu? Agora, um cara, sei lá, um travesti, ou enfim, que quer forçar a barra, entrar num banheiro feminino, desculpa, é uma forçação de barra, sabe? Eu vi uma cena uma vez, cara, que eu tava dentro do metrô, isso foi alguns anos já pra trás, que tinha duas mulheres, e assim, acredito que sejam namoradas, e elas se beijaram. Se beijaram, até um beijo um pouco além. A mãe tava com uma criança, não falou nada. Levantou e se dirigiu pro fundo do vagão. As duas começaram a xingar a mulher. É isso. A mulher não falou nada. Simplesmente levantou. É isso. Os incomodados que se mudem, ela se mudou. E xingaram ela, cara. É isso. É isso que me incomoda demais nesse pessoal. Porque não é só assim, fazer, é não, forçar, né? Exato. Então, assim, eu vou usar um exemplo, sei lá, tem inúmeros, mas vou usar assim um do armamento. A gente de direita, eu, por exemplo, nunca tive arma, mas eu sou a favor de quem quiser ter arma, que tenha. E eu costumo usar, inclusive agora, provavelmente vou ter, porque inúmeras ameaças, enfim. Mas eu entendo que a arma, o meu pensamento, Ângelo, você não usa a arma por ódio ou por vingança, você usa por amor. É o contrário. Então, assim, eu tenho uma arma em casa que eu só vou usar por amor, para defender uma filha minha, uma esposa minha, uma mãe minha, alguém que eu amo. Então, assim, eu não vou sair na rua para matar alguém ou para... Não, eu vou usar por amor. Entende? Então, assim, é o que eu falo, cristão, ele é pacífico, mas não pacifista. Eu não vou pra rua pra agredir ninguém, pra bater em ninguém, pra matar Uma ninguém. manifestação. Mas se alguém, porra, me dá uma porrada, ou tenta me matar, me agredir, fazer alguma coisa, cara, vou me defender, no mínimo. Ou você quer que eu tome um soco na boca e falar, ai, desculpa, querido, eu tomei um soco aqui e você tá certo. Não, irmão, você me dá um soco na boca, você vai tomar outro. E espero que o meu te derrube. É assim que eu penso. Chega, cara. A direita, ela só apanha calada. E voltando ao caso que você falou, é isso, é uma forçação de barra. Me traz para o assunto, porque às vezes a gente vai falando tanto aqui. O que acontece é essa forçação de barra. Então, assim, no caso da arma, eu sou um cara de direita, defendo o armamento, mas não tenho uma arma. E se o cara de esquerda quer ter ou não uma arma, o problema é dele. Ele que decida se faz sentido para ele ou não. Esse é o pensamento do cara de direita. O cara de esquerda, na mesma situação, é o seguinte: eu sou contra a arma, não tenho uma arma e não quero que você tenha. É exatamente isso. É uma imposição do pensamento dos caras. Olhando pro outro lado, se eu não tenho grana, não quero que você tenha grana, porque quem tem grana é opressor e... É isso. E eu que não tenho grana sou oprimido. Mas a gente tem, eu não sei, não conheço, a gente tá se conhecendo pessoalmente hoje, mas normalmente, cara, dificilmente as coisas caem do céu pra alguém. Todo mundo que chega lá e que conquista é trabalhando pra caramba, ralando pra caramba. Então, assim, não tem nada de opressão nisso, tem de meritocracia. Esses dias mesmo eu tava entrevistando um cara no Vale do Anhangabaú e ele, mas a meritocracia... Eu falei assim, cara, onde você mora hoje? Você mora... eu tenho... E aí, você estudou, você trabalhou? O cara é esquerdista até com a skin. Deve ir pro ar nos próximos dias. Aí a hora que eu falei, cara, então não é mérito seu? Você não ralou pra caramba pra ter... Eu falei, então você concorda comigo, é mérito. Agora, você quer entrar na discussão, nem todo mundo parte do mesmo... Concordo. Tem cara... eu mesmo tive que ralar coisa que teve amigo meu que já tava na cara do gol. Mas tudo bem, teve um monte de amigo meu também que tava na cara do gol e se ferrou, do tipo... Então, não tem não uma... conseguiu, né? E às vezes por estar na cara do gol, não se esforçou e não virou. Então, assim, eu odeio vitimismo. Eu tinha tudo na minha vida pra me vitimizar. Nossa, eu sou coitadinho, isso aqui, minha família, não sei o quê, Cara, eu sou muito oposto. Eu falo assim, você tá doendo, vai doendo. Você tem... mas
tem que fazer, vão fazer. Ah, mas você não é sobre gostar do que você tem que fazer, vão fazer. Então eu acho que é sobre isso, sabe? E é muito mais fácil sempre o discurso vitimista. Ah, eu não posso, eu não consigo. Ah, ele é um malvadão. Ah, ele é o culpado. É culpa do empresário, porque ele quer pagar um salário de... Mas o cara, hoje em dia, tem uma geração aí que já quer entrar de CEO. O cara não quer ralar, ele já Falando quer chegar, como empresário agora, tá? Eu não faço aqui, mas o meu RH, quando entra em contato em uma vaga de trabalho e conversa com a pessoa para fazer uma entrevista, a pessoa não vem mais para entrevista. Ela quer uma entrevista online. Olha isso. E não é mais uma entrevista empresa, candidato. Agora é em candidato contra empresa. Exato. O que você me oferece? Quais são os benefícios? Eu trabalho quais são as horas? Não dá para diminuir 1 hora? Posso começar daqui 15 dias? Quero ficar X dias home. Já tem uma viagem marcada para daqui 3 meses. Tudo bem se você já me liberar? É assim, cara. Isso não é... Eu não tô aqui falando de direita e esquerda. Eu tô falando como é hoje, cara. Mas é fato. Recentemente eu vi até um especialista de RH dizer isso. Que ele falou, cara, já na entrevista eu marco presencial. Porque de 10 eu já elimino 7. Porque os caras não vão. Então eu já sei que ali já não era mesmo para virar funcionário. Então tá sendo até uma maneira de filtrar os candidatos. Mas é isso. É engraçado, né? E entrando na questão do trabalho, só para rapidinho, quando um funcionário seu vai lá e te coloca na justiça, os caras não pedem mais o ônus da prova. A pergunta é, tem acordo? E uma coisa que a gente retroagiu, né, no meu ponto de vista nesse quesito, é que antes, lá no governo Bolsonaro, o cara, se ele entrasse com uma ação, ele tinha pagava as coisas. Agora não, então ele... Agora voltou isso aí. Então agora ele... Pra ele, assim, tá tudo certo, o Ângelo pagou tudo bonitinho, tá tudo em ordem, mas ele... Queria, às vezes, um factório. Não, mas eu fiz hora extra, eu não sei o quê. Vou pedir mais 20 conto lá pro Ângelo. Só que aí chega lá e fala assim, vamos fazer o seguinte, indecisinho. E, desculpa, mas a gente sabe que tem gente que faz isso, que inventa um factoide ali, que é uma coisa que o empregador às vezes nem... Aí o empregador fala, vamos fazer, às vezes pra me dar dor de cabeça, tá bom, vai fazer. Pior não é nem esse acordo, cara, do que o cara tá falando de hora extra. Não, pior que às vezes o cara coloca você lá na justiça e fala assim, não, lá tinha gerador, lá tinha para colocar insalubridade. Às vezes a empresa nem gerador tem. Isso daí já deveria ser algo pro juiz falar assim, não, você perdeu por você estar mentindo. Porque se você mentiu aqui, você tá mentindo em outras coisas. Mas não, a pergunta nunca é as provas, por favor. A pergunta é, tem acordo? É isso. Cara, é inacreditável. Isso agora foi um desabafo. E eu entendo. Vamos falar de eleições, cara. Bora. 2026. Eleições. O que esperar disso, cara, esse ano? Olha, eu confesso que o Flávio tá me surpreendendo. A gente tá acompanhando aí os últimos números, né, de pesquisa e tal, a gente tá sempre atento a isso. E, cara, ele já tá mostrando resultados que eu confesso que eu esperava um pouquinho mais pra frente. Mas isso é devido também, né, não só ao Flávio ser um excelente nome, uma liderança que conta com o apoio do pai. Então, assim, se o Bolsonaro vier aqui hoje falar o Ângelo, o Malcolm, cara, esse cara tá no segundo turno. Porque o Bolsonaro é a grande liderança da direita hoje. Ele que reacendeu a direita no nosso país, todo mundo sabe de como aconteceu, e ele escolheu o Flávio. Então, isso já catapultou o Flávio, na minha humilde opinião, já pro segundo turno. Só que o Flávio é um cara ponderado, é um cara que ele já não tem tanto perfilzão lá do pai, mas é a direita raiz, mas ele é um cara, você chega, conversa, não sei o que, o Flávio é um cara sensacional, já estive com ele em algumas oportunidades, e eu confesso que os números do Flávio já estão me surpreendendo. Eu achei que ele ia alcançar esses números um pouco mais na frente. Mas também eu acho que isso é devido, estava até conversando aqui nos bastidores, a essa rejeição do Lula que só explode. A última pesquisa que eu vi recente estava em 57%. Então, assim, isso também nos ajuda, porque todo dia é um escândalo novo, é uma caca nova. Você acha que um dos maiores escândalos, por exemplo, é essa questão da taxação até do Pix, que negou, e agora R$5.000, se você movimentar... Não é nem que se você... eu tenho 1.000,
É o giro. Mas eu mandei 1.000 pra minha irmã, ela devolveu. Eu mandei de volta, deu giro de 5.000. Vai taxar. Tomou. Isso não é uma coisa que pegou também as pessoas? Sem dúvida, sem dúvida. Ô, Ângelo, se você parar para analisar, por isso que a rejeição ela tá numa ascendente. Por quê? Ela é um fator novo todo dia. Então é o Pix. Aí aparece o filho dele ganhando mesada de 300 conto por mês do careca da INSS. Não sou eu não, viu, gente? Eu sou do podcast. Aí agora esse escândalo do Banco Master, que toda hora ganha um fator novo. Toda hora a gente tem o taxar criando... Ah, não, mas fica tranquilo, viu? Você aí com a blusinha da Shein, da Shopee... Não, nós vamos taxar a empresa. Falácia, mentira. Então, assim, é uma somatória de fatores que fazem esse número de rejeição do Lula disparar. A Janja, cara. Desculpa, eu sinto vergonha quando eu vejo aquela mulher. Vergonha de ser brasileiro. É uma pessoa completamente deslumbrada que faz o nosso país passar vergonha o tempo inteiro. Aqui e lá fora. Não tem postura, não tem, sabe? É um negócio assim, de verdade. Ali é uma figura que a gente definitivamente não se sente representado, sente vergonha. Você percebe que ela tá o tempo inteiro, ela mora no carnaval. Cara, chega a ser tão absurdo que tem hora que o próprio Lula fala assim, hoje, calma, dá uma... Um cara que é um completo lixo pra mim... Chega ao fato de ser tão esdrúxulo que ele, às vezes, tem que calmar a primeira dama lá. E é bolsa cara, é relógio caro, é tênis caro, é sapato caro, que vai completamente na contramão do discurso, né? A prática da esquerda, ela sempre vai na contramão do discurso. E a gente tem exemplos todos os dias gritando e saltando aos olhos, né? Um dos mais estapafúrdios que tá o tempo inteiro nas redes sociais, até porque ela é um expoente da esquerda nas redes sociais, é a própria Erika Hilton. Você abre a rede, tá lá ela. Não adianta esconder sua negritude, alisar seu cabelo, afinar seu nariz e não sei o quê. Olha pra Erika Hilton, ela é completamente na contramão da narrativa do discurso. Sim. E eu acho que é essa a nossa missão, Ângelo. Eu tenho essa missão, eu tô lá queimando a cara na rua, me ferrando literalmente, doando minha vida, meu tempo, de que eu podia estar com a minha família, porque é missão, a gente precisa escancarar isso. Você pega um caso igual esse que eu tô da Erika, tá aqui, ó, tá escancarado na tua cara. É só enxergar. O Lula, o pai dos pobres, é hora com um relógio de 70 pau. Cara, mas como assim? Um cara que tem um discurso populista, barato, né? E há muito tempo, né? Todo ano é a mesma coisa. Esses dias, vai nas nossas redes, vocês vão ver. Se você pegar o discurso do Lula 1, é o mesmo. Nós vamos tirar as pessoas da fome. É o mesmo, exatamente o mesmo discurso. O pessoal de marketing dele não tem nem a capacidade de falar, não, esse ano vamos numa outra pauta. É exatamente o mesmo. E parece que esse ano agora ele vai resolver, ele vai tirar a galera da fome, ele vai... Desculpa, perdão na palavra, mas pra acreditar nesse cara tem que ser muito otário. Muito otário. Tarcísio, cara. Muito se falou aí que ele vinha candidato, ó, parecia que ia ser o candidato, e aí veio o Flávio, e o Tarcísio se manteve firme que ele tá apoiando o Flávio. E ele vai seguir para a segunda parte do governo, tentar se reeleger. É isso mesmo? É isso que ele quer? Ou você acha que... Aí é opinião, tá? Uhum. Você acha que ele gostaria de tentar se candidatar agora? Olha, eu já estive em algumas oportunidades com o Tarcísio e ele fala isso publicamente, como eu te disse, já estive algumas vezes, ele fala abertamente e o tempo inteiro. Ele tem uma coerência no discurso. Ele é um cara que ele tem uma gratidão enorme pelo Bolsonaro e uma fidelidade ali. Então, assim, o Bolsonaro, ele até conta a história do momento que o Bolsonaro fala, viu, você vai pra São Paulo, vai ser o governador. Ele falou, quando ele me ligou e falou isso, ele falou, nem levei muito em consideração. Ele deve estar com a cabeça cheia, deve estar... E aí ele falou que começou a ouvir outros expoentes ali do entorno. O Bolsonaro falou que você vai pra... Ele falou, não, será que esse cara tá falando isso? Foi o que aconteceu. Veio, ganhou a eleição. Do Brasil, né? Exato. E desenvolve um excelente trabalho, desenvolveu quando esteve também no governo federal. E eu percebo esse discurso genuíno do Tarcísio, Ângelo, de
Se o homem chamar, eu vou. E se o homem não chamar, eu não vou. Lealdade. Pra falar o português claro, entende? E é um excelente nome. E assim, o Tarcísio vindo para a cadeira presidencial ou o Flávio, fato é, e que me deixa muito feliz, é que nós estamos na trincheira junto. Esses caras vão estar junto. Assim como outros expoentes que eu já citei anteriormente. Então isso que fortalece a direita hoje. Falei para você aí nos bastidores que a direita, ela tá meio que tendo uma escola por trás, né? Tem você, tem o Pavanato, tem o Nicolas, tem o... Como que é o nome? O Holiday... E a gente tem vários expoentes. Tem o Douglas, você tem uma série de Fernando gente... Holiday, acho que como que é? O Holiday, que foi vereador aqui. Isso. O Holiday. Também. Tem uma você, molecada quando boa você aí. olha para a esquerda, você não vê um nome forte hoje, por exemplo, se não fosse o Lula para disputar de igual para igual com o Flávio. Não tem. Acho que hoje, talvez, o nome que eles têm lá é o Tachad. Talvez. Tem o Invasor, Guilherme Boulos. Então, Você tem o ETzinho lá da Marina Silva. Então você percebe que a direita vem se fortalecendo, mesmo não estando no governo. É isso? Eu acho que com toda certeza. E se você para analisar, Ângelo, isso não é algo exclusivo do Brasil. Isso é algo que está acontecendo no mundo. Recentemente com a Argentina, o Milei lá. Olha a economia da Argentina se recuperando. O Chile agora. Ontem, a Costa Rica. Né? A gente tem os Estados Unidos, recentemente com Trump, tirou o Biden. Então a gente tem essa guinada da direita mundialmente, porque as pessoas... Cara, assim, é que talvez, de novo, né? O meu desafio é sempre furar a bolha. Mas pra gente que tá na bolha, é algo gritante, assim. Falando, não, cara, não é possível que a galera não tá enxergando isso. Que é algo tão grotesco, tão... E aqui, a direita também, não é um negócio, nossa, olha, lindo, maravilhoso, é tudo perfeito, ninguém erra, são pessoas, são semideuses. Muito pelo contrário. São caras comuns, seres humanos, que estão ali, só que o que eu defendo não são pessoas, são ideias, são princípios, são valores. É muito simples. Enquanto um quer legalizar a droga, o outro não quer. Enquanto um quer abortar, o outro não quer. Enquanto um quer defender, o outro quer destruir a família. E de novo, não é o Malco falando. Isso tá aí escancarado no discurso dos caras, em um monte de conteúdo, em cartilhas, É só... Esses dias eu entrevistei Eu tava na Paulista, cara, foi muito bacana. Aí chegou pra mim Inclusive, essa é uma esperança, viu, Ângelo? Porque, assim, Norte e Nordeste no Brasil, historicamente, são governados pela esquerda. E tal que tá. O Ceará, a facção tirando gente de dentro de casa. Sai daqui, a casa é minha e vou tacar fogo. A Bahia, enfim, o caos que sempre foi e está sendo governado pela esquerda. Maranhão, né? Flávio Dino, inclusive, lá lembra quando ele era consórcio do Nordeste, escândalo de respiradores, aí vem pro STF ele jogo, né? Sensacional, sensacional. Então, eu tava entrevistando um cara na Paulista, e esse cearense, um rapaz do Ceará, quis meio que até parar a entrevista. Ficou bravo com o cara, era um esquerdista. Você não sabe o que você tá falando. Porque eu sou do Ceará, eu vim pra cá atrás de oportunidade, porque lá o povo sofre, lá a gente não tem oportunidade, lá os caras, os políticos... E ó, eu sempre votei na esquerda, ele falou. A partir do momento que eu fui ali e comecei a estudar um pouquinho, pesquisar um pouquinho, não tem como votar nesses caras. Um cara do Ceará que sempre votou na esquerda, que veio pra São Paulo pra tentar a vida. Então, assim, cara, quer exemplo maior que esse? Então, assim, e tem sido uma constância. Vários nordestinos que têm me parado na Paulista, eles estão com essa... Não, o Nordeste tá acordando. A gente vai virar o jogo. É que, infelizmente, ainda lá, se tem muito voto de cabresto. Se você pegar os números aí, hoje, na região Norte e Nordeste, tem mais gente em vários estados, várias cidades, recebendo benefício do que carteira assinada. Hoje mesmo, um amigo de meu mandou um vídeo, um rapaz na rua lá, e chega o empresário e fala, meu amigo, que bom, você é um cara jovem, fala, tô precisando de gente pra trabalhar, cara, ó, o salário é tal, não sei o quê. Pelo amor de Deus, mas eu vou perder meu benefício. Não, como que ele fala? Fichar. Não pode me fichar, não me ficha, não, é o termo que ele usou. Não, mas cara, você vai ganhar 2 e não sei quanto,
4 vezes o que você ganha. Não, mas eu ganho isso aqui sem trabalhar. Absurdo. Então, assim, a gente tá criando, né, uma geração de dependentes, uma turma de dependentes aí, de miseráveis, de migalhas, né? Isso, na verdade, vem lá de baixo, vem lá de trás da educação, né? Porque aí você não investe na educação, aí a pessoa cresce sem instrução, aí o governo dá um benefício, aí a pessoa se sente grata pelo governo, porque está recebendo esse benefício, e aí se sente em dívida com o governo e vota nesse mesmo governo, onde ele se perpetua no governo. Que o certo, de repente, era o governo te dar a educação para que você tenha um benefício, não dependa do benefício para sempre, e você possa seguir o seu caminho sozinho e conseguir eu fazer... não sou um cara contra. Buscar, entendeu? Ângelo, eu não sou um a sua cara vida. contrário ao auxílio, a ajudar as pessoas. Muito pelo contrário disso. Eu acho que o governo, justamente, ele tem esse papel de fornecer infraestrutura, de ajudar as pessoas com o básico ali, para que ela tenha uma dignidade. Então, eu acho que todas as pessoas podem passar por um momento de dificuldade na vida, e que legal se o governo puder dar um empurrão ali, uma oportunidade. Só que, assim, tem gente que tem 20, sei lá, eu quantos anos de Bolsa Família, então eu penso o seguinte, meu Angelo, você tá, puta, se ferrou aqui, tá precisando de ajuda? Tô aqui pra te ajudar, ó. Durante X tempo eu vou te ajudar, só que nesse tempo eu vou te dar a oportunidade de estudar, vou te arrumar emprego pra você trabalhar e tal. E não depender mais. Agora, se você falar assim, meu amigo, eu quero... Ah, então, ó, estamos cortando aqui teu benefício, tá? Porque aí você tira o cara dessa inércia, você fala, meu amigo, eu vou te ajudar a voltar de novo pro movimento. Agora, se você falar, não, eu quero ficar aqui sem trabalhar e recebendo, sendo um sanguessuga aqui, a gente não... Lugar, esse país aqui não vai pra frente, entendeu? Porque enquanto tem alguém recebendo benefício, tem um empresário que tá pagando imposto pra caramba. Então, assim, pra esse cara receber, alguém tá trabalhando e pagando a conta. Porque é isso que o povo precisa entender. Governo não gera riqueza. Governo não produz nada. Ele suga o empresário, o trabalhador, para poder fazer essa falsa redistribuição de renda para gerar hoje uma série de miseráveis que cria ali uma máquina de votos. Que tem até uma história, né, que fala que foi Hitler, reuniu os generais lá, pegou uma galinha, ó, dá uma olhada nisso. Arrancou as penas lá, voando sangue para todo lado da galinha, aí soltou ela, falou, essa galinha agora tá, a galinha sumiu de perto dele, falou, não, mas na hora ele jogou umas migalhas, a galinha voltou e tratou ele como se ele fosse o melhor amigo dela. Então, basicamente isso que o governo vai. Ele arrebenta com o povo, mas ele dá algumas migalhas ali, e infelizmente muita gente ainda fica nesse ciclo. Falando das eleições, você, né, vem aí para candidato, deputado estadual. Isso. O que esperar? Você, cara. Olha, Ângelo, eu tenho um pensamento que é o seguinte, e é triste às vezes ver, tem muita gente que às vezes não vem pra política com um intuito legítimo, genuíno. Eu acho que política é missão. Eu acho que todo mundo vai passar aqui, cara. Assim, uns vão com 100 anos, uns vão com 80, uns vão com 70. O que você efetivamente fez? O que você construiu? O que você deixou? Ah, eu vim aqui construir, fiquei multimilionário, tenho 10 helicópteros. Tá, é vazio pra mim isso. Tem uma frase que eu falo que é o seguinte, a pessoa às vezes ela é tão pobre que ela só tem dinheiro. Isso, é verdade. Então eu acho que a gente tem que ter algo a mais. E é um sentimento que eu tenho de missão. Então eu acho que como deputado, a gente já compra umas brigas grandes hoje. Até recentemente denunciei o presidente Lula e saiu uma notícia ontem que o TCU vai tirar o dinheiro da escola de samba lá, que tava escancarado o negócio, recebendo dinheiro público e cantando leu lá, lulá no carnaval. Então fiz a denúncia na PGR e parece que o TCU, até publiquei um vídeo hoje falando sobre isso, que vai bloquear esse dinheiro público para essa escola de samba. Mas tem outros crimes aí imputados, né? Campanha eleitoral antecipada, é toda uma bagunça que agora tá tudo bem. No Bolsonaro não podia fazer isso aqui, ó. Então eu acho que como deputado, e tem uma molecada nova, aí molecada no bom sentido vindo também com energia, forte, não só no estado de São Paulo, mas a gente tem amigos em outros estados, no Mato Grosso, no Rio, uma em do Brasília. Sul também lá, que ela tava na passeata também, esqueci o nome dela. É a Campanholo, a Ana Isso, Campanholo. ela mesma. Ela tava lá.
Até falei com ela também. Então a gente tá numa turma nova que eu tenho certeza, esperança, fé, que todo mundo vai se eleger, tá todo mundo bem cotado, com bons números, e a gente tem que unir forças e começar a comprar brigas grandes. Uma delas, por exemplo, até estava conversando com o pessoal que tá aí na iminência também de ganhar as eleições para deputado esse ano. Fala, cara, a gente precisa bater de frente com esse negócio das universidades, limpar as universidades. Meu amigo, você quer ser o cara referência em tal área? A gente tem que transformar a universidade no nosso país nisso, e não numa fábrica de militante. Então, assim, é professor doutrinando, é aquele espaço todo arrebentado com Che Guevara, com Todes, com... Irmão, não. Faculdade, universidade no Brasil tem que virar referência de bons profissionais, de conhecimento, de gente técnica, gente capacitada. Não de um monte de imbecis, de analfabetos funcionais. Porque hoje, para mim, é o que a gente está formando. Um monte de analfabetos funcionais. A gente vai nas universidades, eles são uma máquina de repetir narrativas. Às vezes, por isso que a gente mostra as contradições. Às vezes, um raciocínio simples, o cara não é capaz de elaborar, entendeu? Eu tenho amigos que me falam, pô, Malco, meu filho vai prestar USP, única... Cara, tô torcendo pra ele não passar. E tem pais que já estão desse nível, e falam, olha, não interessa quanto custa, eu prefiro pagar do que deixar meu filho entrar numa porcaria dessa. E, infelizmente, eu tenho amigos próximos que hoje, cara, é triste de ver, viu, Ângelo? Até se ele estiver assistindo. Acabou o pai, que perdeu o filho. Era o orgulho dele. Mas ele falou, cara, perdi meu filho. Perdi meu filho pra uma doutrinação doentia que eu não imaginava que ia acontecer isso. Eu achei que, pô, é USP, é Unicamp, é não sei o quê. Eu achei que o cara ia sair de lá, referência. Perdi o filho. E era o xodó, assim, entendeu? Então, hoje, olha que triste isso, né? Algo que foi referência, hoje virou uma máquina de militância que, em alguns casos que nem esse, destrói famílias. Então, eu entendo que como deputado eleito, né, e com essa turma nova vindo com garra, a gente começa a comprar umas brigas desse tamanho, entendeu? Dá pra esperar, então, muita briga pra essas eleições. Ah, com certeza. Eu falo o seguinte, briga no bom sentido, viu? Sim. Porque até recentemente aconteceu alguns fatos aí, a gente teve um episódio na USP, no 8 de janeiro, na Paulista às vezes acontece. Eu sou totalmente contra a violência, acho que a gente não resolve nada na base da pancada. Porém, a direita precisa dessa inércia, do tipo, Bolsonaro tomou facada, quase morreu, Trump tomou um tiro, quase foi pro saco, o Charlie Kirk foi assassinado, o Uribe. Então, toda hora é a esquerda tentando agredir, matar, assassinar as pessoas do lado de cá. E a gente sempre... mas a gente tem que debater com eles na ideia. Eu concordo, a gente tem que ir no campo da ideia. Só que, pô, você vai tomar um tiro, uma facada, e você vai... Não dá, cara. Então, assim, eu não incentivo nenhum tipo de agressão, mas eu falo, bicho, se o cara te der uma pancada, vai ter que tomar outra pancada. E os caras precisam entender isso. Falar, estou na rua para discutir o país, pra gente mudar as coisas, pra te questionar. Por que você tá aqui defendendo o ditador? Recentemente, os caras defendendo o Maduro. Solta o Maduro, não sei o quê. Teve até um venezuelano que foi lá, mas você é venezuelano? Pois é, tem um que veio, você sabe tá na nossa rede também. O cara, esse moleque foi até emocionante, até eu me segurei ali, porque ele começou a chorar. Porque eu tava ali de um lado da Paulista e do outro lado tava uma manifestação a favor do Maduro, não sei o quê. E ele começou a desabafar ali. O que aqueles caras estão fazendo? Eu saí da Venezuela, vim pra cá porque meu povo tava morrendo, porque... Não... Então, assim, foi um negócio, tá até nas nossas redes, quem quiser assiste aí. Foi um negócio, não tem nem edição. Ele entrou, desabafou e a gente publicou porque não tem nem o que fazer ali. É a realidade. Aí você pega um imbecil desse, da USP, enfim, dessas universidades todas aí que a gente sabe os nomes, defendendo o ditador, defendendo... Cara, não é possível. Mas é o petróleo, não sei o que os Estados Unidos... E quando o Lula tava arrebentando com a Petrobras, e o petróleo, ele não fala nada. Então, toda hora é assim, é uma fábrica de hipocrisia, de incoerência desse pessoal. E esse é nosso trabalho hoje, é tentar ir pra rua e mostrar isso.
entende? Escancarar isso. Tem umas que são hilárias, porque a gente teve uma tese... Viu, o que você acha do... Vocês devem ter acompanhado o Lula aí se encontrando, né? Fora da agenda oficial com o Vorcar, que está sendo investigado lá pelo banco várias vezes. Né? Com certeza a gente sabe as cacas que tem aí. Aí você chega no esquerdista e fala, viu, o que você acha do Nicolas? Se encontrou com o Vorcar? Filha da mãe, que esse cara é um lixo, não sei o que, é bandido, com certeza tem, né? Então, e se eu te falar que foi o Lula, não foi o Nicolas? Não, para de gravar, chega, não. Cara, é doentio isso. Assim... Mata e morre, né? Então assim... Ângelo, tô contigo. Você vem pra deputado. Vou te ajudar, vou te apoiar, porque eu acho que você é um cara bacana, que você é... Amanhã, você se elegeu e eu vi que você... Ó, gente, eu fui na boa intenção. Tentei apoiar o cara, mas tô vendo aqui que ele tá envolvido nisso. Viu, na outra, esquece esse cara aqui. Vamos pro outro e vamos... Eu acho que a política é isso. A política não é time de futebol. Né? Certo. É a gente tentar todo ano pesquisar, entender o que cada um tá fazendo, desenvolvendo, como que é o histórico, como que é a vida e tentar sempre fazer a melhor escolha, entendeu? Não morrer abraçado. Pô, o cara tá ali fazendo um monte de caca, você tá ali passando pano pro cara e você tá indo pro buraco. A gente tem um quadro aqui de fato ou fake. Vamos dar uma olhada? É pegadinha isso aí? Ah, mais ou menos. Solta aí a primeira. A maioria dos políticos é contra a transparência total, porque isso ameaça o sistema? Fato ou fake? A maioria é 50% mais um, né? Olha, é opinião aqui, né? Tô achando que vocês estão querendo me colocar na pegadinha. Mas eu acho que... Você pode falar, não é a maioria, é uma parte, é 10%, 20%. É porque eu acho que hoje... Na política, infelizmente, eu acho que não é a maioria que são bons políticos, boas pessoas, bons parlamentares. Eu acho que a gente tem, sim, uma boa parcela que é gente de bem, que é gente que tá lá para fazer a diferença, mas eu tenho dúvidas se hoje é a maioria. Eu acho que a gente tem uma grande parte, mas não sei se é a maioria. Próxima. Hoje em dia, o STF legisla mais do que o Congresso Nacional? Fato ou fake? Com total certeza. A gente tem um terceiro, mais um poder legislativo aí. É aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Os nossos amigos que estudaram, os caras rasgam o negócio, porque você tem ali representantes eleitos no Congresso que aprovam determinada lei, né? Aí virou até uma artimanha, né? Vai pro... Uma pergunta para um leigo, tá? O Congresso Nacional dos Deputados Federais, eles criam as leis. Perfeito. Correto? Perfeito. O Senado, ele... Passa nos dois, na Câmara e no Senado, exato. Se cria lá nos deputados... E se termina lá os senadores vão lá e falam, pode ser uma lei que partiu do executivo também, pode ser, enfim, tem alguns meios, mas a lei ela é criada em tese no legislativo e ela passa pela Câmara e pelo Senado. Aí o presidente vai aí lá, ele sanciona ou veta. E o papel do STF é cumprir a lei que foi criada no Não, na verdade, Congresso, é isso. Na verdade, o papel do STF, olha como é maluco, hein? Que as pessoas agora não sabem nem qual que é o papel do STF. O papel do STF é cumprir a Constituição. Que foi simples criada assim. Lá nos outros poderes. Exato. Então, o papel do STF é cumprir a Constituição. Mais nada. Em tese é simples. Pra você aí, tá? Deixa eu colocar aqui para a gente conseguir entender. Se o Congresso Nacional criar uma lei dizendo que o Palmeiras é campeão mundial e o presidente Lula sancionar, quando chegar no STF, ele só tem que dizer que é e acabou. É isso? Essa seria inconstitucional. Essa seria inconstitucional. Mas em tese, pra gente... basicamente... uma brincadeira. Não, mas em tese... Passou pela Câmara, passou pelo Senado, o presidente sancionando ou vetando, e aí, caso ele vete, aí volta ainda que os caras têm o poder de derrubar o veto. Então isso é um rito legislativo, né? E ali em conjunto com a sanção ou não do presidente no executivo. Mas pensa o seguinte, Ângelo, todas essas pessoas aí nesse trâmite que a gente está falando são
É o povo. São pessoas eleitas, que tiveram muitos votos e O representam... poder vem do povo e mandado pelo povo, né? É isso, então representam uma parcela da população. Quando isso judicializa e vai para o STF, ali são pessoas que... Ali ninguém teve um voto. E aí, através de manobras jurídicas, os caras barram leis, por vezes, que foram criadas e aprovadas por representantes do povo, eleitos, legítimos. Entende o que eu quero dizer para você? Então, isso virou um modus operandi hoje, da esquerda, com o aparelhamento que ela tem no nosso país, nas instituições, que virou uma maneira de jogar o game. Então, o Congresso cria, manda para o presidente, o Congresso cria, manda para o presidente sancionar ou vetar, aí o presidente veta, volta para cá, os caras derrubam o veto, aí o presidente judicializa, manda para o STF fala, não, é inconstitucional e tá tudo bem. Por exemplo, tem em tramitação agora a dosimetria, que tem uma grande chance de ir por esse caminho. Não, ela passou no Congresso, passou no Senado, e o Lula vetou. Não sei se você se recorda recentemente, vetou. Então agora volta para o Congresso. O Congresso tem a chance de derrubar o veto, que é o que provavelmente vai acontecer. Derrubando o veto, provavelmente o presidente deve judicializar, mandar pro STF. E aí a gente vai ver o que vai acontecer no STF. Então, assim, é piada. Eu tive recentemente com o senador Plínio Valério, que é o senador do Amazonas, prazer ter conhecido ele. Até foi através de uma ponte de uma jornalista minha aqui de São Paulo, amiga, ela. Malco, você tá em Brasília, eu vou falar com o senador pra você. Falei, pô, eu com 30 e poucos anos, senador da República, vai me receber, tomar um café e bater papo? Pô, pra mim é uma puta... Inclusive tem uma frase dele que eu nunca mais vou esquecer, levei pra vida. Ele falou, você é jovem, você tá, né, com vontade, mas guarda essa frase. Nós vamos bater papo, não, guarda essa frase. O poder embriaga. Olha que frase legal. E isso eu vou levar pro resto da vida. Cara, com lá meus 30 e tantos anos, eu sentei lá com o senador, me recebeu um grande cara. Inclusive, ele é o autor da lei que deu independência pro Banco Central. Importantíssimo. Olha o que acontece no nosso país hoje. Imagine se isso fosse... crise financeira, cara. Então, mas se tá assim com independência, imagine se fosse debaixo da asa do Lula. Ia estar 1000 vezes pior. A taxa de juros ia estar a 0,1%, porque eles iam querer interferir em tudo. A taxa de juros serve para segurar a inflação, para tentar não deixar o negócio explodir ainda mais. Se dependesse do Lula, ele ia manipular a taxa de juros, ele ia fazer tudo. Então, assim, que bom que o Banco Central hoje tem independência, por mais que é a indicação lá dele. Que ele falou, não, mas é a indicação do Bolsonaro, por isso que a taxa de juros tá lá na casa do chapéu. O Galípolo entrou, tá maior do que tava no... Entende? Então, assim, a conversa com o senador foi de uma grande valia, assim. Nessa conversa, ele disse, falou, Malco, aqui em Brasília o clima tá tenso, e ele é um cara que bate de frente com o STF, né, porque ele tentou, tá tramitando, ele tem um projeto de lei lá que ele quer tirar esse quase mandato vitalício dos caras. Não, ministro, beleza, já é indicado, né, que eu já acho errado, acho que o cara tinha que ser técnico, tinha que entrar, não, mas enfim. Aí vem o Lula, coloca o advogado pessoal dele, coloca o ministro dele, pelo amor de Deus, aquilo lá hoje é um puxadinho do PT, a gente sabe disso. Mas ele quer tentar colocar, pelo menos, que os caras tenham uma espécie de mandato, não é mandato porque eles não são eleitos, mas um ciclo ali de 4 anos. O ministro do STF, beleza, vai se indicar mais 4 anos. 4 anos, troca. E tá lá, em tramitação, o projeto do senador Plínio Valério, que também é um projeto espetacular, porque eu sou totalmente a favor, 100%. Entendeu? Mas pelo que ele me falou, acho que já tinham mexido lá na relatoria, acho que já deve estar em uns 8, 12 já. Ou seja, já... Tá em 20. Porque em tese, acho que agora o Zanin, né, que ele assumiu aí, que é o mais jovem, sei lá quantos anos o Zanin tem que dar uns 40 e poucos, 50, mas tá bom. O cara vai até lá seus 70 e poucos anos, o cara... E aí vira, né, Ângelo, esse corporativismo, porque assim... Pô, o cara sabe o negócio do outro sabe do os caras se blindam. E aí, é que assim, os caras foram perdendo tanta mão
tipo assim, eu acho que eles... Porque daqui a pouco nem o próprio a esquerda vai conseguir segurar aquilo que eles deram poder. Porque eu acho que assim, hoje um ministro do STF, ele meio que se sente aqui nesse país meio que um deus. Ele é meio que intocável e ele que faz o que ele quer, a hora que ele quer, não interessa a Constituição, meio que tem um corporativismo ali. Só que acho que os caras, o negócio vai ficando tão escancarado, tão perdendo a mão, tão perdendo o controle, que agora tá ficando até insustentável pros caras, porque tudo que vai investigar tem os caras no meio. Uma hora é a esposa de um, uma hora é o filho do outro, uma hora é uma hora que é... E ninguém agora julga eles. Entende? Por isso que eles se sentem como se fosse uma espécie de semideuses ali. Vamos lá, próxima. Existe censura disfarçada de combate a fake news na internet? Total. Fato ou fake? Total, fato. Haja vista o que aconteceu recentemente aí com o próprio Alexandre de Moraes, derrubando perfis, mandando tirar do ar, mandando... E aí, graças a Deus, lá o Trump levou, então a Meta deu uma mexidinha do jeito que tava levando as coisas. Mas o cara mandava uma decisão lá, ó, tira o perfil do Ângelo do ar e fala que foi diretriz da comunidade. Não, era canetada do Alexandre de Moraes. Então, assim, se isso não é censura, irmão, eu não sei o que é. E eu pego muita gente na rua que entra em assunto STF, Alexandre de Moraes, os caras têm medo de falar. Então, assim, aí eu pergunto pra você que tá nos acompanhando, que democracia é essa que as pessoas têm medo de falar do ministro, de um presidente, de um político? Desculpa, isso não é democracia, isso é um regime que está sendo construído através do medo, né? Então, assim, Exato. Em vez dele ser construído, né, pelo senhor Alexandre de Moraes, pelas autoridades, pelas instituições, através do respeito, do exemplo, ele está sendo construído através do medo, do terror. Então, assim, cuidado com o que você fala, senão o cara vai te prender. Cuidado com o que você fala, senão você vai ter problema. E o povo começa a ficar refém, entendeu? Próxima. Hoje falar o que pensa sobre política pode acabar com a sua carreira. Fato. Fake. Eu acho que a gente tem alguns exemplos aí. É que aí eu vou falar que depende um pouco. Por quê? Eu acho que quando você fala sobre política, tá tudo bem. Eu acho que é saudável a gente, inclusive, discordar. Porque se todo mundo pensasse igual, também a gente não ia chegar em lugar nenhum. Agora, a questão e eu vi muito isso, viu, Ângelo, na situação do Charlie Kirk, quando ele foi assassinado lá, na universidade, no campus, de várias pessoas vindo à rede comemorando, tinha que matar, Aí, desculpa, eu acho que interfere. Eu tenho empresa, eu não ia querer ter um funcionário desse dentro da minha empresa. Então aí eu acho que interfere sim na tua carreira e na tua... Porque escancara o tipo de pessoa que você é. Uma coisa eu falo assim, cara, não sou a favor da direita, eu acho que vocês pensam política de uma maneira errada, eu gosto mais disso, eu gosto... Agora outra coisa é falar, irmão, o cara tomou um tiro, que legal. Teve um professor lá, né? Era um professor? Não, tem aquele idiota daquele Peninha. Eu gravei um vídeo arrebentando com ele. Aquele cara nossa, é tudo que há de pior. Tudo que há de pior, aquele cara. E você vê, né? E eu vejo muito isso, às vezes, em feministas, em gente... Cara, até a feição dessas pessoas, ela é esquisita. Parece que a pessoa tá sempre num negócio, numa energia ruim, num negócio esquisito, E esse cara é uma exemplificação disso. Então, esse fato fake, eu acho que quando você discute política de uma maneira saudável, e discordar é saudável pra mim, ok, eu acho que isso não interfere. Uma coisa é você ter um esquerdista que é um cara do bem, um cara tranquilo. Debate, conversa, e tá tudo bem. expõe a opinião. E tá tudo bem esse cara tá na empresa. Agora, se tem um cara que comemora a morte de alguém, que quer matar alguém, que quer... Esse cara, eu acho que ele interfere sim na carreira. Show de bola. A gente tá chegando aqui ao final, mas eu tenho uma pergunta ainda pra perguntar pra você sobre começo do ano aí, né? Foi aquele ápice do Maduro sendo preso. Eu, assim... Cara, como é a tecnologia bélica dos americanos, Surreal. né, cara? Surreal. Eu não sei se você chegou a ver, mas os caras chegaram a montar uma maquete da casa dele, né?
Pra saber exatamente como entrar. Fizeram isso onde... também na do Bin Laden. Tem até um filme. Tem um documentário, eu assisti também. Cara, impressionante. Os caras chegaram com um exército lá e não tomaram um tiro. Sim. É. Sensacional. É por isso que... É surreal, não é não? Tem até foto. Solta a foto aí, mano. A foto que viralizou. Olê, solta a foto lá. Olha lá, a foto que viralizou. Cara, assim, não falando aqui de política ou não. Malemar, ele chegou e já tava com o conjuntinho da Nike, cara. todo capitalista. É impressionante, cara. É assim... É a maior potência do mundo, né, cara? Sim, mas o que me, de certa forma, me deixou muito feliz, muito aliviado, né? Eu falo de certa forma aliviado porque eu não sou da Venezuela, eu não sou o povo, e aí que eu vou entrar... Eu tenho pessoas, tenho amigos, inclusive gente que a gente deu uma força e tal, e que tá aqui por conta desse monstro, que mata o povo, que deixa o povo passando fome, Então, o povo tá muito feliz, o povo tá muito esperançoso, e aí eu falo com boca cheia e propriedade, porque são amigos, são pessoas próximas que eu conheço, casos que a gente pega na Paulista, cara, o povo tá muito feliz com o que aconteceu lá, e a Venezuela é um país lindo, né? Eu não tive a oportunidade de conhecer ainda, mas com praias belíssimas. Tem amigo meu que já foi e relatou. E eu falei, agora capaz que a gente vai, né, Ângelo? Visitar lá as praias, o país, que talvez agora o negócio volte a funcionar. Aí vem toda a narrativa esquerdista, não, mas a soberania... Cara, a soberania nacional na Venezuela ela já não existia há muito tempo. Ali tem um cara que tomou as eleições. Poxa, é isso que eu falo da incoerência da esquerda. Aqui, eles falam, não, mas o golpe, não sei o que... Cara, aqui é uma fantasia de golpe. Lá teve um golpe de fato. O cara tomou um pau nas urnas e tomou o poder à força, matou gente, prendeu gente, lá, entendeu? Porque ele foi lá, prendeu o Maduro. Eu imaginei que ele traria a outra que eles resgataram aqui também, agora me foge o nome, para disputar uma eleição. Não, ele deixou a vice e não se fala mais em Venezuela como estava se falando antigamente. Eu acho que, assim, ele deixou claro para todo mundo que ele vai retomar a questão das empresas, das petrolíferas e tudo mais, que os caras exploram. E, assim, tava na mão de China, de Rússia, de todo mundo. Isso aí não é novidade para ninguém. Eu acho que agora eles estão nesse momento de transição, Ângelo, pelo que a gente tem acompanhado. E para quem verificou aí nos últimos acontecimentos, já pediram para... solta os presos políticos. Né? Então o país... Soltaram, né? Exato, soltaram. Então assim, ele já começa a dar uma guinada, começa a dar uma respirada. Eu acho que o Trump, no discurso dele, ele fala, a partir de agora eu sou o presidente interino da Venezuela. Isso tá até, acho que ele deu uma declaração no Twitter, enfim. Então, eu acho que o game é esse agora. Ele, em tese, é o presidente interino da Venezuela. Então, acho que ele ligou lá e falou, bicho, o negócio, a banda vai tocar assim agora. Vamos fazer uma eleição daqui a um tempo. Não sei se eles vão fazer eleição já, vou esperar, mas eu acho que eles devem ter essa cartilha aí e essa retomada da democracia nesse país tão bonito que é nosso co-irmão aqui. Show. Cara, tem umas perguntas de bate-pronto aqui pra você. Essa aí é pênalti sem goleiro. Vamos lá. O que é família pra você? Cara, família pra mim é lealdade, é unidade, é carinho, é respeito. Às vezes, inclusive, tem gente que não é de sangue, mas é família. Entende? Então eu acho que é isso. Acho que talvez lealdade é uma palavra que O que é a política pra você? Cara, a política pra mim é pra responder em uma palavra, Não, tudo? Você pode... Política pra mim é missão. O cara que vem pra política com outro pensamento, cai fora. Política não é pra você. Até vi um vídeo do Nicolas na caminhada, que ele falou, tô aqui fazendo a caminhada, quem quiser andar comigo, vamos andar. Sim. Mas quem quiser vir aqui pra se promover... É isso. Sai daqui. Eu tava próximo. Sai daqui. É difícil, porque assim, às vezes não tem jeito, cara, vai ter, e é que tem gente que é de uma maneira tão, sabe, negócio, e ele tá certo, cara. Tem gente, como você mesmo disse, tem gente ruim em todo lugar. Tem aquele cara que é aproveitador na esquerda e na direita. É porque assim, acho que ele às vezes ficava pé da vida também, porque tem às vezes, sei lá, o cara é lá, ficava 2 segundos e quer fazer uma...
Cara, não é isso. O intuito da caminhada não era esse. Cara, você acha que o Nicolas precisava fazer um negócio daquele pra se promover? Não, cara, ali o intuito era... É isso que a gente conversou agora há pouco. Esquece a caminhada, é muito mais que uma caminhada. Sabe? É um movimento, é outra coisa. A caminhada é só um simbolismo, mas é algo muito maior, é um despertar do povo, entendeu? Então acho que o Nicolas, quando fala, ele citou isso aí, ele quis... Gente, para com isso aí, que o negócio aqui é muito maior, entende? O que é liberdade pra você? Cara, liberdade, ela tem que ser total, não existe meia liberdade. Então assim, veja bem, até aqui você vai... talvez seja polêmico eu falar isso, mas assim, a liberdade, você pega idiota, imbecil, é óbvio, né? Você não tem o direito de cometer nenhuma... Mas a liberdade é de um idiota fazer, mas depois ele tem que se ferrar, tem que pagar. Então assim, a gente tem que ter leis e tem que ter... Porque a gente entra na tal da censura, né? Tem amigo meu que me discute. Mas viu, você acha que o cara pode ter liberdade de ir na rede? Eu acho que ele tem que ter. Só que se ele falar uma besteira, se ele for racista, se ele for... Ele tem que pagar por aquilo. Sim. Entendeu? Porque assim, a partir do momento que eu falo, não, mas ele não pode ter a liberdade de tal coisa. Eu concordo, porque a gente tem lei pra isso, senão não tinha lei também. Então, quando eu faço uma lei, é justamente para falar, meu amigo, até aqui, tá ok, daqui pra cá, você vai sofrer consequências. Como que é? Eu tenho a liberdade de cometer um crime, mas sabendo que vou pagar por esse ato. É isso. É isso que eu penso. Então, assim, porque a partir do momento que a gente começa a discutir até onde vai ali, até onde você pode escrever alguma coisa na sua rede, até onde você pode falar alguma coisa aqui no podcast, pô, você é um cara que sabe, dependendo da bobeira que você vai responder por isso. Então, assim... Às vezes acaba até com o meu podcast. Exato. Entende? Agora, o que não pode é acabar com o seu podcast porque alguém acha que você... Porque tem um comitê que julga se... Pra você não pode acabar, porque eu trouxe o Malco de direita. Isso. E fica aberto a você de esquerda também. Está o convite aqui, se a gente puder debater e conversar, você está convidado também. É isso. Né? Ouvir o outro lado, né? É isso. E tá tudo bem. O que a gente não pode é estabelecer aqui um comitê ou alguma coisa, uma comissão que, não, a gente vai definir se isso é fake news, se isso não é, a gente vai definir se você tá sendo racista, machista, homofóbico, né? Então, por exemplo, eu achar que só tem feminista feia não é crime, é uma opinião. Assim como tem gente que deve olhar pra mim, esse cara também é feio pra caramba. E tá tudo bem, entende? Então, a partir do momento que eu tenho um comitê, porque hoje tudo é mimimi, né? Meu Deus, mas você falou isso, o cara vai se ofender. Pelo amor de Deus, o politicamente correto tá acabando com o mundo. Tá criando uma geração de homens... Opa. Não pega aqui, não. Se a direita perder as eleições, o que esperar da direita? Pergunta... Eu não trabalho com essa possibilidade. Mas eu vou fazer também a outra pergunta. Se a direita ganhar, o que esperar da direita? Porque assim, esperar da direita perdendo as eleições é isso. Porque eu vejo a direita... Porque às vezes as pessoas focam também só na cereja do bolo, que é a presidência da República. Na minha ótica, a esquerda hoje, se for ver, ela meio que tem quase que o bolo todo. Por quê? E aí não tô entrando no Congresso, porque o Congresso hoje tem uma boa parcela, a maioria de direita, inclusive. Mas quando eu falo do bolo todo, a esquerda tem as universidades, a esquerda tem o judiciário, a esquerda tem a grande mídia. Então a esquerda tá... Olavo falava, vocês estão preocupados com a cereja do bolo? Deixa a cereja pro cara, pega o bolo inteiro. Que é isso que eles têm hoje, praticamente. Então, assim, eu acho que a direita ela precisa continuar esse movimento de retomada. A gente precisa começar a se reorganizar nas outras esferas. O Congresso, a gente já tem uma gigante representatividade e eu acho que vai aumentar ainda mais. Uma que é importantíssima, que esse ano... a gente elege 2/3 do Senado. Então, assim, por que até agora não foi pra frente o impeachment do Moraes? Por quê? Porque tá faltando mais força no Senado. Então, acho que a direita leva, sim, a presidência com o Flávio, que tá indo muito bem, e nós vamos estar junto com ele. Eu acho que a direita leva grande parte do Congresso, vai fazer a grande maioria do Senado nessas eleições. Então, eu acho... perdendo, né? Voltando à pergunta, eu acho que se perder a presidência, nós vamos continuar brigando no resto.
Perfeito. E, para fecharmos com chave de ouro, deixa um recado para as pessoas que vão votar em você. Não posso fazer aqui, não estou fazendo campanha eleitoral antecipada, até porque eu não cometo nenhum tipo de crime, muito menos eleitoral. Então, eu sou pré-candidato e eu ainda não posso pedir voto explícito, então aqui não é nenhum pedido de voto, e sim um pedido de que as pessoas acompanhem o nosso trabalho e entendam o que está acontecendo no país. E entendam as hipocrisias, as incoerências, os escândalos e tudo de ruim que vem acontecendo no nosso país. E no momento oportuno, aí sim, a gente vai estar conversando com o pessoal e aí falando de voto e tal. Não, ainda a gente não se encontra nesse momento. Então a gente pede nesse momento só união, força na trincheira, porque a direita precisa estar junto ali, entende? É assim que a gente vai começar a mudar as coisas no nosso país esse ano. E graças a Deus eu vejo que a gente tem uma turma forte. Juntos. É isso, juntos fortes. É exatamente isso. Fortes. É exatamente isso. E tem uma frase que eu gosto sempre de mencionar, que eu fico mais incomodado, assim, não é a histeria, a gritaria e tudo isso que a gente vê da esquerda, dos maus. É o silêncio dos bons. Então, assim, para que o mal prevaleça, basta apenas que os bons não façam nada. Entende? As eleições, de uma certa forma, da última vez, foi perdida muito pela ausência de pessoas não votando? Eu acho que a gente tem um percentual aí de gente em cima do muro que infelizmente faz muito mal pro país ainda. Eu, inclusive, tenho amigos. Ai, mas eu vou na Simone Tebet, porque ela não fala palavrão. Ah, o Lula é ladrão, o Bolsonaro fala muito palavrão. Eu vou na Simone Tebet. Ô, Gafanhoto, vai lá ver onde a Simone Tebet tá agora. Tá lá, ministra dos caras. Então, assim, pra mim, o cara que é em cima do muro, meu amigo, já declara o voto na esquerda. Já fala que é esquerdista, porque o cara em cima do muro, eu acho que a gente precisa de gente com mais personalidade, com mais... Ai, não, mas é que eu sou contra a polarização, porque... Gafanhoto, tá polarizado. Não é o Brasil, é o mundo tá polarizado. As pessoas hoje querem definição. Meu amigo, ou você tá aqui ou você tá aqui. O mundo tá... Você pode até falar, num outro momento, não, vamos dar... Não é o momento agora. O momento agora você precisa escolher um lado. E, infelizmente, esses caras que ficam em cima do muro, e foi o que aconteceu na última eleição, eles escolheram um lado, que foi o da esquerda. Então, espero que isso não aconteça na eleição deste ano. Alcão, chegamos ao final. Quero muito te agradecer. Foi um grande prazer bater esse bate-papo aqui com você. Uma honra. Acredito que a gente chegou em mais de 1h50 aí, viu, cara? Aqui tem assunto pra gente ir embora e conversa boa, bate-papo bom. Espero que a gente possa ter trazido aqui para as pessoas algumas informações relevantes, para as pessoas acompanharem. Este ano vai ser um ano, né? Já tem o Carnaval, depois a Copa. Vai passar que a gente... Já foi janeiro, ó. Vai voar esse ano. Então a gente precisa estar atento, porque infelizmente tudo isso também, Ônio, de novo, é o tal do pão e circo, né? Enquanto você tá lá pulando a marchinha do Carnaval, os caras estão passando projeto absurdo, roubando dinheiro lá em Brasília. Enquanto você tá ali preocupado com a Copa, o Lula tá arrebentando mais com o país. Então, a gente tem que, esse ano, eu acho que a prioridade é focar na eleição. Então, tomar cuidado com a tal da política do pão e circo, entendeu? Porque... cortinas de fumaça que tem por aí. Exato. Eu acho que é isso. A gente precisa ficar atento, porque talvez a eleição mais importante da história do nosso país, a deste ano. Malcolm, e quem quer te achar? Não é para voto, mas para conhecer o seu trabalho, o seu dia a dia, aonde te acha? A gente tá em todas as redes, não sei, depois vocês vão colocar o arroba, mas é @Malcom, M-A-L-C-O-N, Mazzucato, M-A-Z-Z-U, C-A-T-T-O, que é italiano, descendente de italiano. Mas e a gente tá em todas as redes, no YouTube, no Instagram, no Facebook, TikTok, todas com o mesmo nome. Então, quem quiser nos encontrar aí, escolha a tua rede favorita ou adiciona a gente em todas, compartilha, que ajuda muito, porque assim, a gente tem que furar a bolha e chegar no máximo de pessoas. Então, essa é a nossa missão esse ano. Então, se você puder compartilhar aí as nossas redes, pedir para os familiares, para os amigos acompanharem e ajudarem o nosso trabalho, vai fortalecer demais. Vai aparecer aqui embaixo.
Fechou, Cara, irmão. Muito obrigado. Eu que agradeço. Deus te abençoe. Boa Amém. sorte nas Você eleições. também. Parabéns. Boa sorte aí na caminhada pelo Brasil afora aí que você anda. Parabéns pelo teu trabalho, pelo teu... A gente tava batendo papo aqui nos bastidores, ele tá falando, pô, no meu primeiro vídeo já tá voando aqui. A estrutura aqui, o pessoal, tudo fantástico. Tenho certeza que vai só alçar voos maiores. Com certeza. Tenho certeza que o pessoal vai frequentar bastante aqui grandes figuras, tenho certeza disso. Estamos semeando. E eu vou me sentir honrado de falar, ó, você foi no episódio 200 mil lá, eu tava lá no 100 e pouco. Hein? Você vai voltar aqui mais vezes. Você vai voltar aqui, tenho certeza. Aqui como deputado estadual, aqui como deputado federal e com voos maiores ainda. Se Deus quiser. E parabéns pelo trabalho, porque eu tiro o chapéu e parabenizo mesmo, porque caras igual a você, cara, hoje faz muita diferença. Faz muita diferença. Porque a gente tem uma grande mídia podre hoje. Podre, corrompida. Direto você vê escândalo de cara com grana, cara... Então, assim, talvez esse seja o seu conselho pra mim como político. Não se... É o meu pra você também. Não se deixe levar por... Segue ali, porque é muito importante isso que você faz. Perfeito. Cada um numa luta, né? É isso. Você lá, eu aqui. É isso. E, de alguma forma, a gente tentando conscientizar as pessoas. É isso. Isso tem um valor, ô Ângelo, inestimável, cara. Então, assim, você já é um cara empreendedor, um empresário bem-sucedido, um cara do bem, dá pra... De novo, aquele negócio de vibe, de energia recente. Eu acho que talvez essa também é uma missão tua, de levar aí informação, de furar a bolha, eu desejo sucesso, que Deus abençoe você. Muito obrigado. Valeu, cara. Isso aí. É isso aí, galera. Chegamos ao fim desse episódio especial do Juntos Somos Mais Fortes. E você que não segue a gente ainda, vai lá no YouTube, Juntos Somos Mais Fortes Podcast. Se não tem tempo de assistir a gente, vai no Spotify e também no Deezer. Juntos Somos Mais Fortes Oficial _. Me siga também nas redes sociais, Ângelo V Oficial. E ó, tem uma frase aqui muito bacana, tá? Concordando ou discordando, a democracia se fortalece quando as ideias são debatidas de frente e não em silêncio. Pegou essa? Malcô, técnica maravilhosa! E você aí em casa, juntos somos mais fortes. Grande beijo, tchau!